Olá, bom dia! Uma ótima sexta-feira para você que acompanha a programação ao vivo do nosso SCC SBT. Estamos abrindo essa edição com a imagem ao vivo do sul catarinense. Alô, Morro Grande! A sexta-feira começando com sol, mas as nuvens também estão aparecendo, Marister. 18 graus a temperatura em Morro Grande. Muito bom dia, Maria. Bom dia, Henrique Zanotto. Bom dia para todo mundo que está em casa. É isso, uma sexta-feira que ainda amanheceu com a presença do sol, as nuvens também aí fazendo parte desse cenário. E eu já vou adiantar que para hoje, finalzinho do dia, já tem mudança no tempo para algumas regiões, até com alerta de temporais, viu, Zanotto? Vou trazer todos os detalhes em instantes na previsão para vocês. De Morro Grande, vamos agora para outra região do estado de Santa Catarina, é o litoral norte. Nossa Costa Verde Mar, Costa Esmeralda, Porto Belo agora com 19 graus, a temperatura que predominou nessa semana. Exatamente, os 19 aí desde segunda, né, Zanotto? Vamos ver Florianópolis, como é que tá a capital agora, 11 horas e 1 minuto desse 29 de maio. A gente mostra para vocês então que por aqui também o céu tá bem aberto, azul, tem algumas nuvens ali ao fundo, mas também com o sol predominando nesta sexta-feira em todo o nosso estado. E dos destaques dessa edição, Florianópolis recebeu hoje, o sul da ilha, a visita da ministra da Cultura do Brasil, a Margarete Menezes, esteve aqui na capital para conhecer de perto, Marister, a nossa pesca artesanal. E ela chegou agora há pouco e continua no local, lá na comunidade do Rancho do Getúlio. Isso mesmo, inclusive a Graziane está lá desde cedo acompanhando, em instância ela vai trazer todas as informações. E ainda sobre esse assunto, a gente vai falar da tecnologia nas praias. Os drones que ajudam a vigiar e a localizar os cardumes de tainha nas praias aqui do nosso estado. Em uma safra que nós não temos ainda o número atualizado, mas pela quantidade de praias e a quantidade de peixes que estão chegando, Marister, já podemos antecipar que é uma das safras com a maior quantidade do pescado apreendido aqui em Santa Catarina e muito mais do que o peixe que é capturado, essas imagens que você estava destacando, a quantidade de peixe que nós estamos vendo no nosso litoral é algo que chama a atenção nesse 2026. E mais, a Justiça determinou a retirada de 119 gatos de uma residência em Concórdia, no oeste do estado, após constatar condições insalubres e também risco à saúde. E nessa sexta-feira, Marister começa a programação da Festa Nacional do Pinhão no Parque Conta Dinheiro, em Lages. E a gente vai atualizar vocês sobre a programação e também as alterações no trânsito ali por Lages. Vamos lá, então, venha para Lages. Eu vou hoje à tarde, terminando essa edição do nosso SC Meio Dia, suba a Serra Catarinense e você vai acompanhar tudo também no nosso portal SC10, das nossas redes digitais também, muita informação da Festa do Pinhão que estava ontem no Ratinho, né, Maria? No Ratinho, a gente vai contar tudo para vocês aqui agora. Estamos no ar, fique com a gente. Vamos lá atualizar as informações da segurança pública. Destaque para a região do Litoral Norte. Nós vamos de imediato com a informação ao vivo da Cris Pinheiro, que vai falar de duas situações. A primeira é um caso onde a polícia estava procurando um homem envolvido com organização criminosa e estava escondido aqui em Santa Catarina e no momento da chegada dos policiais, ele estaria armado e reagiu à abordagem. Aí vocês já imaginam o que aconteceu, né? Cris Pinheiro, uma ótima sexta-feira. Muito bom dia para ti, querida. A informação ao vivo é contigo. Bom dia para ti, Zanotto, para Maria, para todos que estão nos acompanhando nesta sexta-feira gostosa aqui no Litoral Norte, viu? Solzinho, Maria, para esquentar a gente. Isso, Zanotto, vamos começar falando de Itapema. A Polícia Militar de Itapema recebeu o apoio aí dos policiais de Tijucas para esta ação que aconteceu no bairro Meia Praia, em Itapema, ontem à tarde. Após, como você falou, informações compartilhadas entre a Polícia Militar aqui de Santa Catarina e do Paraná, que indicavam o paradeiro deste homem que era considerado foragido de alta periculosidade, com extensa ficha criminal, viu? De acordo com a Polícia Militar, mandado de prisão em aberto, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, homicídios, roubos e porte ilegal de arma de fogo. Durante o monitoramento, os policiais encontraram o apartamento que ele estaria foragido, que ele estaria escondido. Durante a abordagem, os policiais já perceberam que ele estava armado, ele fez ali um movimento para cima dos policiais e, claro, os policiais reagiram, começou esse confronto e ele acabou sendo atingido. De acordo com a Polícia Militar,
Ele chegou a ser atendido, recebeu os atendimentos do Corpo de Bombeiros, do SAMU, mas infelizmente ele perdeu a vida no local. A polícia militar foi em outro local, outro apartamento que também estava ligado a ele, encontrou celulares e uma grande espécie de dinheiro aí, e foi lavrado ainda nessa ocorrência um boletim em desfavor de um outro homem que estaria aí ajudando este homem, esse foragido do Paraná, a se esconder aqui no litoral norte de Santa Catarina, em Itapema. Volto com você. Agora, Cris, o que você tem de informações para a gente? Se a produção puder colocar a imagem, porque essa imagem com certeza vai ser utilizada pela autoridade policial que for investigar esse caso como uma agressão ou até mesmo como a vítima deixa bem claro que foi uma tentativa de homicídio pela quantidade de golpes que esse homem recebeu. O que acontece? A Cris vai trazer em detalhes, mas foi um desentendimento, né, Cris, provocado por uma situação que é muito comum. A perturbação do sossego alheio, o som alto. Mas dessa vez o som alto vinha de uma igreja e uma autoridade da segurança pública, né? Um agente da guarda de Balneário Camboriú, que não estava trabalhando, pelo que eu entendi, a Cris vai trazer mais detalhes, mas também estaria ali na igreja, que agride um pai que vai reclamar do som alto, até porque não é a primeira vez que essa reclamação é feita, tem boletim de ocorrência, e ainda o fato de ele ser pai de um autista, que é preciso ter essa sensibilidade, esse respeito também, porque esse som alto perturba a todos, ainda mais os autistas. Ô Cris, o que nós temos de informações oficiais, tanto da segurança municipal de Balneário Camboriú e das autoridades sobre esse caso? Oi, Zanotto, é isso que você relatou, esse pai é pai de um autista, né, um menino autista de 9 anos. Eu conversei com ele agora pela manhã, ele não conseguiu me passar muitas informações, mas me passou que há cerca de 2, 3 anos ele já vem reclamando aí do som alto desta igreja, agora pela ouvidoria, não mais ali diretamente na igreja. Ele não teria ido na igreja na semana passada, aconteceu esse caso, para fazer nenhuma reclamação. Ele estava apenas ali na frente quando, de acordo com ele, apareceu este homem e começou a ofendê-lo, a agredi-lo, inclusive com muitos socos, né, como a gente vê aí nas imagens. Num primeiro momento, ele achou se tratar apenas de um fiel da igreja, mas depois, com as imagens, de posse das imagens das câmeras de segurança, ele percebeu que era um guarda municipal de Balneário Camboriú que estaria de folga. Esse homem teria agredido a vítima com bastante socos, essa vítima ficou bastante ferida, inclusive na boca, precisou fazer alguns pontos, inclusive. Em nota, Zanotto, a Prefeitura de Balneário Camboriú, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Ordem Pública, informou já ter conhecimento sobre esse fato. A Corregedoria da Guarda instaurou um inquérito administrativo para apurar esses fatos e, caso sejam constatadas infrações disciplinares, mesmo fora do horário de trabalho, as medidas cabíveis devem ser adotadas de acordo com a Prefeitura. A gente não conseguiu contato aí com a direção da igreja. Lembrando, como você falou, a vítima sim já registrou o boletim de ocorrência, como eu falei, precisou de atendimento médico, inclusive fez alguns pontos, 6 pontos na boca por conta dessas agressões, supostamente feitas, né, por esse guarda municipal de Balneário Camboriú, que estaria aí em horário de folga. Volto contigo, Zanotto. Muito obrigado, Cris, pelas suas informações. Ela continua acompanhando esse caso. Enquanto isso, vamos ao norte do estado de Santa Catarina. O Luiz chega agora para atualizar informações para a gente de uma tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A segurança pública em destaque também na região norte. Luiz, uma ótima sexta-feira. Muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Informação é comigo, meu querido Henrique Zanotto. Muito bom dia para ti, para todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. 11h09 na maior cidade do estado. Bom, este caso, meu querido Henrique, acabou acontecendo mais precisamente no dia
4 de maio. Nós noticiamos aqui no SCC Meio Dia e também no Tá Na Hora, onde esse pai de família, esse trabalhador, esse motorista de aplicativo foi esfaqueado no bairro Petrópolis. E a Polícia Civil aqui do estado acabou agindo muito bem aqui em Joinville, comandado pelo delegado Murilo Batalha, e acabou prendendo 2 pessoas. E ele fala pra gente como foi efetuada essas prisões. Confira. 2 indivíduos foram identificados, eles fizeram o acionamento desse motorista de aplicativo através de uma plataforma conhecida. Então, logo o motorista chegou no bairro Petrópolis, eles anunciaram o assalto e, portando 2 facas, acabaram desferindo 8 golpes na vítima. A vítima foi socorrida em estado gravíssimo, passou por procedimentos médicos, mas já encontra-se bem, está em casa, estável, e os criminosos foram identificados. As investigações proporcionaram a identificação de um adulto de 20 anos de idade e um adolescente de 17 anos. Ambos são naturais de Joinville, aqui em Santa Catarina, já possuem históricos policiais. Tanto o adulto quanto o adolescente já haviam sido detidos por policiais civis esse ano pelo crime de tráfico de drogas e já estavam em liberdade. Nesse dia em específico, eles subtraíram o veículo do motorista, o celular e uma espécie em dinheiro, que foi recuperado posteriormente. O mesmo ficou em estado muito grave, como o delegado falou, e depois foi liberado para sua casa. Está bem hoje em dia, graças a Deus. Mas o que chama a atenção é a fala do delegado, né? Esses 2 indivíduos, esses parceiros, né, um maior e um menor, foram presos novamente, porque no início do ano foram presos pelo mesmo crime e foram soltos pela justiça. Agora a gente espera que eles fiquem atrás das grades. Eu volto contigo no estúdio, Henrique. Obrigado, Luiz, pelas suas informações. É mais um exemplo do prende, solta, volta a cometer delitos e agora há outra prisão acontecendo novamente. Olha a informação que chega de Chapecó, vamos ao vivo com Bastos, homicídio nessa manhã. E a polícia já divulgando as primeiras informações da possível motivação desse caso. Ô Bastos, o que você atualiza pra gente? É uma pessoa que estava caminhando pela rua e chega alguém e dispara no meio da rua nessa manhã em Chapecó, foi isso? Uma excelente sexta-feira, a informação ao vivo é contigo. Olha, meu amigo Zanotto, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o SCC Meio Dia. Informações preliminares ainda, Zanotto. A Polícia Militar ainda está investigando, está apurando este caso, na verdade, desta ocorrência de um homicídio. O que teria acontecido por aqui, viu, Zanotto? Um homem, né, ele teria entrado em uma farmácia aqui no bairro Santo Antônio e praticado um furto. Ele teria furtado um desodorante desta farmácia e logo em seguida ele fugiu aqui do local. Porém, Zanotto, o proprietário dessa farmácia, funcionários dessa farmácia, eles entraram em um carro e foram atrás deste homem. E aí efetuaram pelo menos 4 disparos no suspeito, que não resistiu e morreu bem próximo aqui da farmácia, do local onde ele acabou cometendo esse furto. Logo em seguida, então, agora a Polícia Militar está realizando buscas, na verdade, para tentar localizar e até ter mais informações. Informações preliminares dão conta, neste momento, de que esse homem foi alvejado por 4 disparos, não resistiu, ele morreu na hora e a polícia agora busca, então, entender o que teria acontecido, o que teria motivado esse homicídio. O que a gente sabe também é que esse homem que morreu, o suspeito, ele já tem várias passagens pela polícia. A gente segue acompanhando por aqui. Qualquer novidade eu trago para o nosso telespectador. Agora há pouco, inclusive, a Polícia Militar estava aqui no local e está fazendo buscas para tentar localizar. A informação preliminar é de que homens, né, teriam efetuado os disparos contra o suspeito. A gente segue acompanhando e qualquer novidade a gente volta daqui a pouco aqui no SCC Meio Dia. Zanotto. Porque ainda agora aquela fase, como o Bastos muito bem colocou, né, de levantar mais informações, trabalho da Polícia Científica, imagens que podem surgir de câmeras de monitoramento da vizinhança para auxiliar o serviço de investigação policial. Agora, Bastos, ainda no Grande Oeste, mas na região do Vale do Rio do Peixe, nós tivemos uma inauguração de um espaço que foi ampliado no Presídio Regional em Videira, né? Conte pra gente mais detalhes, então, dessa estrutura, porque a informação é que são mais 140 novas vagas no sistema prisional nessa unidade, né, Bastos? Exatamente isso, Zanotto. Investimento importante no sistema prisional do estado de Santa Catarina, e quem foi contemplado agora foi o Presídio Regional de Videira. Investimentos de quase 6 milhões de reais e a nova estrutura, então, acrescenta pelo menos 144 vagas para a unidade prisional. Antes da obra, o presídio tinha capacidade para 129 internos. Agora passa a contar aí com 273 vagas no total.
mais do que dobrando a capacidade da unidade. O diretor-geral do presídio, ele mandou um vídeo para a nossa equipe contando um pouco mais de detalhes sobre esses investimentos e também sobre a ampliação na unidade. Vamos acompanhar. Importantíssimo essa ampliação, são 144 novas vagas aqui em Videira, com um investimento de mais de 5,9 milhões do governo do estado, fomentando o sistema prisional levado a sério, melhorando a vaga qualificada dentro do sistema prisional catarinense. Só reforçar a importância dessa ampliação, nós vamos sair de um déficit de 60 vagas aqui para um superávit de 80. Nós estamos criando 144 vagas que vai resolver o problema da região. Em conjunto com as outras obras que estão sendo entregues, estão em execução, e diminuir esse déficit do estado inteiro. Pois é, então, investimentos importantes, necessários, que reforça também, né, Zanotto, toda essa situação envolvendo o sistema prisional aqui do nosso estado. Zanotto, para finalizar nossa primeira participação, agora eu vou entrar em contato ali com o pessoal da farmácia, até para procurar mais informações sobre este caso de homicídio que aconteceu aqui em Chapecó, e a qualquer momento eu te chamo para mais informações aqui no SCC Meio-Dia. Zanotto, devolvo para você no estúdio. Muito bem, no trabalho de apuração ao vivo do nosso Felipe Basso, daqui a pouco ele pode voltar já com mais detalhes sobre esse caso de homicídio nessa manhã em Chapecó. E nós já acompanhamos aqui em outra edição do nosso SCC Meio-Dia, alguns meses, a revolta e os protestos de moradores do bairro Pinheirinho, lá em Criciúma, por causa da constante onda de furtos na região. E essa cobrança por segurança surtiu efeito e uma resposta oficial foi anunciada. A Prefeitura e a Polícia Militar lá em Criciúma vão instalar agora uma base da PM na praça ali no bairro Pinheirinho. Nós vamos ao vivo com a Emanuela Justino, que traz mais detalhes para a gente desse pedido da comunidade, que então foi atendido pela Segurança Pública, né, Manu? Uma ótima sexta-feira, informação ao vivo é contigo, Justino. Oi, Zanotto, bom dia para você, para quem nos assiste. Exatamente, né? Uma solução aí que encontraram nesse primeiro momento também para solucionar a questão aqui do bairro Pinheirinho, que, como você falou, a gente já trouxe aqui algumas vezes no SCC Meio-Dia. E essa base da PM vai ser montada bem aqui nesse ponto onde nós estamos, tá? Que é na praça do bairro Pinheirinho, bem próximo à linha férrea, ao trilho. Então, assim, como a gente vê, esse é um espaço grande que vai, então, ser feita essa pracinha. Inclusive, o pessoal vai poder ver também aí nas fotos que foram divulgadas como que vai ser essa nova base da PM aqui no coração do Pinheirinho, digamos assim, que vai ajudar nessa questão, porque aqui, historicamente, aqui nesse trecho, principalmente onde nós estamos agora, sempre teve muita circulação de usuários de drogas, de pessoas em situação de rua, registros de furto, de roubo. Então, isso gerou uma série de reclamações de moradores e também de comerciantes. Inclusive, ontem à noite aconteceu mais uma reunião com moradores, comerciantes aqui do Pinheirinho, prefeito, vice-prefeito e alguns secretários, para eles chegarem também a um consenso em relação às medidas que podem ser adotadas. Mas o que a gente traz aqui de novidade? Vai ser, então, instalada essa base da Polícia Militar, vai ser revitalizada aqui toda a praça, então, além da base em si, também vai ser uma área de convivência, o que, no caso, aí não vai mais ter muito a circulação, por exemplo, de usuários de drogas, vai ser um espaço mais para a família e vai ter a presença da Polícia Militar aqui, o que acaba trazendo mais segurança para uma série de comerciantes, né? Como a gente vê aqui atrás de mim, tem vários comércios e moradores mesmo, aqui atrás também tem várias casas, vai trazer mais segurança e proximidade com a Polícia Militar. Em relação a esse assunto, a gente tem uma fala do comandante Mário Luiz, que publicou nas redes sociais falando um pouquinho mais sobre essa novidade e essa base da PM que vai ser instalada aqui. Olha só. Sabemos que a segurança pública é uma das grandes preocupações da comunidade nessa região. A Polícia Militar está constantemente lá, com operações preventivas e repressivas, mas ainda assim, há um clamor da população por uma presença ainda mais ativa, ainda mais ostensiva por parte da Polícia Militar nessa comunidade, buscando estabelecer uma proximidade ainda maior entre Polícia Militar, moradores, comerciantes, empresários dessa região. Então, a previsão para que essa base seja inaugurada é o segundo semestre, não tem um mês exatamente, mas isso já traz uma esperança aí para os moradores, né, que tanto pediram mais essa presença da polícia, e é uma solução aqui para o bairro Pinheirinho, depois de tantos protestos e tantas mobilizações que os moradores já fizeram por aqui, né? Volto contigo aí no estúdio.
Obrigado, Justílio. Daqui a pouco a gente volta contigo e mais informações ao vivo da região sul do estado, porque agora nós vamos até o Vale do Itajaí. Daqui a pouquinho o Paulo César vem com informações de um incêndio, ocorrência sendo atendida nesse momento. Antes, a informação da BR-163, bloqueio total do trânsito nesta sexta-feira na região de Guaraciaba, oeste catarinense. Essa interdição acontece entre os quilômetros 87 e 88, das 2h30 dessa tarde até as 3h30. 1 hora, portanto, de trabalho nos 2 sentidos da rodovia, interdição total. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, o DENIT, essa medida acontece para o avanço das obras e restauração no trecho. Os motoristas, então, devem reduzir a velocidade e ficar atentos à sinalização. Portanto, em Guaraciaba, hoje à tarde, das 2h30 às 3h, bloqueio, interrupção de pista. Ainda com informações agora da pesca aqui em Santa Catarina. Que safra, hein, gente? Que safra esse ano, rendendo bastante, mais do que o peixe chegando na praia, também as imagens lindas que nós estamos vendo e essa quantidade expressiva. Aqui é o vigia, né? Aqui é o vigia que fica no alto do costão e é ele que tem a missão de avisar a turma, os rapazes lá no rancho, para colocar a canoa na água e fazer o cerco quando o peixe passa. Mas agora, além da função do vigia, nós temos também esses drones e essa expressiva quantidade, né, passando pelo litoral catarinense. Como está funcionando, então, esse uso da tecnologia auxiliando a pesca artesanal aqui no litoral do estado de Santa Catarina? É o que a nossa reportagem com a Graziano Biali foi conferir e traz para a gente agora no SCC Meio-Dia. Dali! Desde cedo, eles observam o mar. São os chamados vigias. E a qualquer sinal de peixe, eles entram em ação. Uma malha de peixe aqui. Tá, já estamos preparados. Tá vindo aonde o peixe? Ó, tá passando a coludo aqui. Uma malha de peixe boa aí, uns 3, 4 mil aí. Tá bom. Então vamos mandar o rapaz botar a canoa. Bota a canoa. Então vamos botar o drone pra ver o certinho do peixe aí, tá bom? Bom, manda ele vir aqui. Já tá chegando aqui na Praia do Boi. Tá bom. A rapaziada já estão indo pra canoa. Ô, William, levanta o drone pra dar uma olhadinha pra nós aí. Ok, mas vamos levantar então para ver onde está esse peixe aí. Pelo ar, o novo assistente da pesca permite observar o mar. A tecnologia do drone trouxe ainda mais precisão para os cercos de tainhas. Com a informação nas mãos, o William repassa os detalhes para a melhor tomada de decisão. Nos ajuda muito porque a gente consegue localizar o cardume e consegue dar posição para o pessoal da nossa embarcação fazer o cerco, para ver se a gente utiliza uma embarcação ou 2 embarcações, então nos ajuda muito. O vigia faz o papel dele, solicita aqui o drone e a gente faz o auxílio. O William é pescador por paixão. Já seu Mazo faz da prática profissão. São quase 60 anos dedicados à pesca. Hoje, ele é o patrão do rancho, coordena os pescadores. E entre uma safra e outra, nesses anos todos, acompanha o avanço da pesca artesanal. Antes era bem difícil. Agora, na onde eles estão, eles já assinalam, né? E a gente já sai quase na certa, né? Porque a evolução é grande agora, né? Que de início era no chapéu, com a camisa que abanava. Agora tem um rádio, a gente tá sentado, olha, bota a canoa. A gente já se levanta e vem. Evoluiu bastante, tem um drone. Ali a gente já sabe mais ou menos a quantidade até do peixe que tem, né? E antes era só no olho, agora a gente já olha o drone, já é tanto. 2 ou 3 toneladas, 2 ou 3 mil, que a gente não fala por tonelada, é por mil, né? E aí a gente já tem mais ou menos a noção do peixe que vem ali. A tecnologia ajuda bastante, mas tem coisa que não muda. E o estilo raiz é o que vale. Em rancho de pescador, o que não pode faltar é peixinho na brasa, não é, seu Menzo? Verdade, uma tainha assada com pelo d'água. E limão, e 3 horas tem uma empim frito com café. Eu, que não sou tola, já aproveitei. Mas com ou sem tecnologia, uma coisa o pescador já sabe. Enquanto o peixe não vem, o jeito... é esperar, né? Tem que ter paciência e esperar, porque não se pode fazer... Não tem outra alternativa, né? É esperar. Até a hora que Deus olhe pra gente e manda um peixinho, né? E ele tem mandado sim. Os cercos pelo litoral catarinense surpreenderam nesse início de safra. Até o momento, cerca de 370 toneladas de tainha já foram capturadas na modalidade de arrasto de praia. A cada lanço, muita expectativa, além de belíssimas imagens.
E aí, novamente a função dos drones, que além de servir de auxílio para a pesca, registram os cardumes históricos e disseminam essa tradição. Como esse registro aí feito pelo Luizinho de Garopaba na última segunda-feira. As cenas mostram milhares de tainhas, numa extensão que parece não ter fim. E olha que não é história de pescador. Graças ao drone está registrado. Eu sou apaixonado por isso. Traz umas imagens, por gentileza, gente, porque nós estamos vivendo uma safra histórica nesse 2026 pela quantidade de praias aqui em Santa Catarina, praticamente todo o nosso litoral. É a festa da comunidade pesqueira. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações também dos últimos lanços que tivemos essas últimas 24 horas aqui na ilha de Santa Catarina, e inclusive uma preocupação dos pescadores. Eu estava conversando agora, durante essa reportagem que nós estamos assistindo, eu estava ouvindo o áudio do meu amigo Chinho, lá do Saragasso, lá da Barra da Lagoa, contando a situação que eles passaram ontem à noite, porque tinha ainda mais peixe para ser capturado, mas a preocupação não somente do Chinho, mas também dos outros ranchos, é a quantidade de peixe que está sendo capturado. Agora, a distribuição é que não está funcionando na mesma velocidade, porque os pescadores estão reclamando que em determinados momentos não encontram mais caminhões, peixarias que venham buscar o peixe na beira da praia. O Chinho ontem, o que ele fez? 4 toneladas do peixe que foi capturado nessa noite lá na Barra da Lagoa, vendeu para a própria comunidade. Para a própria comunidade, porque para a indústria daí é 7,50 o quilo. A tainha, se não é tão grande, mais ou menos a miúda, aí vende a R$10 a tainha. Mas esse preço é cada rancho, cada comunidade, né, que faz a sua avaliação. Mas já há agora esse movimento que nós estamos observando da pesca artesanal para conseguir esse peixe que é capturado ser encaminhado não somente às peixarias, mas na própria comunidade. Essa divulgação, olha, já vende ali na praia. Porque não é todo pescador que está encontrando quem vá buscar o peixe na praia. E essas imagens que nós estamos vendo dessa quantidade expressiva, e eu vi também até uma fala de um oceanógrafo sobre a situação que nós estamos vendo nessa safra, e não dá para descartar, eu até já comentei sobre isso, de ser algo ligado a essa situação que nós estamos vivendo também, desse evento climático do El Niño. Porque essa quantidade toda de peixe subindo, gente, tem pescador. Ontem eu, Dinei, recebi lá em casa, ganhei 2 tainhas do meu amigo Odair. O Odair é pescador lá da Caiacanga, no sul da ilha, pegaram lá mais de 2.000 tainhas ontem à tarde. Aí me deu 2 tainhas, como ele sempre faz, um abraço para ele, né? Porque é assim que funciona, né? É o compartilhar com os outros. E ele me contando que em 60 anos de pesca, nunca viu tanta tainha assim, porque não somente no rancho dele, mas em todos os ranchos praticamente, né? A Pinheira, então, gente, a Pinheira, a Praia de Cima, a região sul da Palhoça, o que tem matado de toneladas, ontem lá no Pântano do Sul também, né? A comunidade do Pântano do Sul, da minha capitã Zenaide, minha amiga, do Arantinho, mataram em 2 dias seguidos, foi na quarta e na quinta. Na quarta foram 15.000 tainhas, ontem mais de 10.000 tainhas. No Campeche também, a gente vai daqui a pouquinho até ao vivo, lá a comunidade do Campeche, é o Rancho do Getúlio, que está recebendo hoje a visita da ministra, né, da Cultura, mas os rapazes lá no Campeche também mataram muita tainha. Então, o que nós estamos vendo nesse ano pode ser consequência desse evento climático e também algo para se analisar, a questão das cotas, que começou ano passado. Mas as cotas eu tenho uma modesta avaliação, gente, que é preciso esperar mais alguns anos. Eu acho que 1 ano somente não dá para se ter essa conclusão ainda. Se esse peixe todo que está vindo, né, para o nosso litoral, não tem a ver com essas 2 situações até mesmo, né? Pode ser também das cotas, mas eu digo, tem que aguardar mais alguns anos para ter uma análise mais apurada e também desse evento climático. Vamos lá então com o nosso Tainha na Rede, trazendo a informação direto da beira da praia. Deixa eu ver qual é a praia primeira que a nossa equipe separou, é a Barra da Lagoa, que eu estava comentando, do Chinho, e ali ao lado também, na prainha da Barra, onde tem as piscinas naturais, ali a patroa, né? A dona da canoa é uma mulher, esqueci o nome da menina agora, mas é ela que é a patroa. E do outro lado, na Barra, né, uma praia mais extensa, que nós estamos vendo as imagens, é os rapazes ali da turma do Saragasso, lá do Chinho, que capturaram ontem essa quantidade toda de tainhas, né, e acabaram distribuindo parte dessas tainhas ali mesmo, pela comunidade que chegou e já comprou o peixinho fresco na beira da praia, porque o Chinho até gravou um vídeo ontem à noite reclamando dessa situação, que naquele momento que ele estava ali fazendo a pesca, ele deixou passar ainda mais uns 2 lanços. Mataram isso que vocês estão vendo, essa tainha que veio ali no primeiro cerco, e ainda passou mais tainha porque ele não sabia como é que ele ia fazer, né? Ainda mais à noite, que você já não tem tantas pessoas que possam ajudar, né, na retirada do peixe, e depois como é que tu faz?
para distribuir isso tudo. Então, Barra da Lagoa, a Prainha da Barra, no Santinho tem as imagens também, hoje pela manhã deu no Santinho. Hoje pela manhã deu no Santinho, o pessoal está contabilizando aí também, mas estamos vendo as imagens que chegaram nessa manhã de sexta-feira no Santinho. Vamos lá com mais informações ao vivo? Vamos lá então, vamos lá atualizar as informações para quem está chegando agora no nosso SC Meio-Dia. Vamos ao vivo até o Rancho do Getúlio, comunidade do Campeche, no sul da ilha, que recebe hoje a visita da ministra da Cultura. É a Grazi que está lá, né? A Grazi está lá com ela e traz mais informações ao vivo para a gente. Grazi, muito bom dia, querida, uma ótima sexta-feira. Bom dia para você, Zanotto. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a gente está aqui nesse rancho que virou um centro cultural, né? Justamente porque a pesca da tainha, ela é tradição e por isso mesmo, hoje pela manhã, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, veio conhecer essa tradição aqui de Santa Catarina, passeou aqui pelo rancho, fez um tour, conheceu um pouquinho e agora a gente vai conversar com ela para saber justamente como foi para ela. Muito bom dia, ministra. Bem-vinda a Santa Catarina. Como foi para você conhecer um pouco dessa tradição aqui do nosso litoral catarinense? Olha, bom dia a todos. Uma experiência muito especial, porque esse país imenso que nós temos, esse Brasil, com tanta diversidade, né? E você chegar num lugar desse, numa praia, e encontrar uma ação, um centro cultural e rancho de pesca, Getúlio Manuel Inácio, né? Que é o pioneiro nesse tipo de projeto de preservação com memória, né? Com acolhimento de todo mundo que colabora. Então você chega ali, tem as fotos das pessoas, tem a história, tem a primeira barca aqui com mais de 100 anos, não é isso, deputado? Sim. Então, assim, a gente fica feliz, eu como ministra e como brasileira também, não é? Então, assim, sendo muito bem recebida, com a volta do Ministério da Cultura agora, nós temos a política Aldir Blanc, né, a política nacional, que chega a todos os lugares para fazer esse trabalho, para dar apoio a esse tipo de produção cultural, porque é uma produção cultural, né, da pesca, mas histórica também, de memória também. E o que acontece? Quando você preserva, você traz referência para as novas gerações. É o que eu cheguei aqui, tinha ali um grupo de crianças, né? E o pessoal diz, sempre tem ações aqui também com a comunidade. É uma coisa linda, uma ação compartilhada, com muito acolhimento. Fico muito feliz, né? A produção da tainha tá bacana, acabei de provar também a qualidade. Então, é isso. Eu acho que isso é Brasil e nós estamos aqui, como Ministério da Cultura, fazendo esse apoio, mas também vindo conhecer de perto, né, o que está acontecendo, o que as pessoas estão realizando com a política Aldir Blanc. É verdade. Esse instituto, inclusive, construído aqui na Praia do Campeche, ele foi justamente construído com essa lei Aldir Blanc, que contou, então, com esse apoio do governo para ter, então, essa memória registrada. E agora eu quero saber da ministra, gostou da tainha, ministra? Comeu ela assada, comeu ela frita? Como é que foi a experimentar? Uma degustação, assim, maravilhosa, olha, frita, assada, cozida, né? O ensopado, não é? Provei a ova, né? Que coisa que você às vezes não tem, é muito raro. Mas é isso. E parabenizar todo mundo, quem está tomando conta, as pessoas que estão apoiando também, o apoio dos parlamentares nesse momento para nós também é muito importante, graças a Deus, tem muita gente boa no parlamento que apoia a cultura brasileira, tá? Então é isso, a gente quer continuar com esse trabalho, que é um trabalho importante, esse trabalho repercute, esse trabalho reverbera, e quando você está apoiando a cultura, você está apoiando o ser humano, é o povo que faz a cultura, é a pessoa que produz a cultura. Então é uma comunidade que precisa ser prestigiada também, não é? E é esse que é o nosso trabalho. Muito bem, muito obrigada, ministra. Aqui então a gente segue por aqui acompanhando os trabalhos, porque à noite a gente vai trazer uma matéria especial mostrando então todo esse passeio da ministra Margarete Menezes aqui no Campeche, no rancho do seu Getúlio. Eu volto com você, Zanotto. Obrigado, Graziane. Então, logo mais no Tá Na Hora Santa Catarina, a reportagem completa dessa visita da ministra aqui à nossa capital e ao tradicional Rancho do Getúlio, lá no Campeche. Mas hoje, Maria Esther, é sexta-feira e tem programação. Tá feliz, né, Zanotto? Vou pra Serra, né? Vai pra Serra. E atenção, motoristas de Lages e região, o trânsito já está sendo alterado nas imediações ali do Parque Conta Dinheiro por causa da Festa Nacional do Pinhão. Inclusive, é por isso que o Zanotto está indo para lá também. E as mudanças já começaram hoje, vão seguir até o dia 7 de junho, que é quando segue a festa também. E tem desvio, tem bloqueio, tem essas alterações ali no estacionamento também, para melhorar o fluxo de veículos e garantir mais segurança durante o evento, né, Zanotto? E vamos com ela, então, Shaina Marcon, que atualiza tudo pra gente. Shaina, uma ótima sexta-feira. A informação ao vivo é contigo.
Oi, Zanotto, bom dia para você, para Maristela e para todos que estão com a gente aqui no SCC Meio-Dia. Então, aqui na Avenida Luiz de Camões, em frente ao Parque de Exposições Conta Dinheiro, já tem alteração no trânsito. Começa já aqui perto da UDESC, né, do CAV, do Centro de Ciências Agroveterinárias. Os motoristas precisam ficar atentos porque tem um desvio aqui no trânsito, ó, bem na frente aqui, um pouquinho antes de entrar para a UDESC, para o Centro de Ciências Agroveterinárias, que é um dos principais acessos aí ao Parque de Exposições Conta Dinheiro. Então, logo após o entroncamento com a rua Paulo Alves, os motoristas encontram esse desvio para a pista da esquerda no sentido contrário, transformando aí temporariamente esse trecho no sentido único para o acesso norte. O fluxo volta ao normal depois do último portão do parque, lá na frente, próximo à rua Sotero Rocha. Quem precisa acessar aqui o Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC deve utilizar essa abertura sinalizada no canto direito da avenida. A Diretran alerta que não será permitido utilizar a abertura do canteiro central nesse trecho. Outra mudança importante afeta os motoristas que vêm do bairro Pisani em direção ao bairro Coral, quem vem lá do final do parque lá. O desvio acontece após o posto de combustíveis, levando os veículos para a rua Sotero Rocha, com acesso aí à rua Alberto Pasqualini, à BR-282 ou ao viaduto da Avenida Duque de Caxias. Durante o período noturno da festa, vai ainda haver um bloqueio da abertura do canteiro central no cruzamento da Avenida Luiz de Camões com a rua Paulo Alves. Com isso, os motoristas que chegam aqui pela Paulo Alves serão obrigados a virar à direita. Já na rua Alberto Pasqualini, o trânsito continua em mão dupla, mas o estacionamento do lado direito da via sentido bairro Coral estará proibido temporariamente. A Diretran pede atenção então dos motoristas e porque essas mudanças aí foram planejadas para garantir mais segurança, organização e mobilidade durante os dias da festa. Os agentes de trânsito da Diretran estarão posicionados em pontos estratégicos para monitorar o fluxo dos veículos durante toda a programação da Festa Nacional do Pinhão. Então, a recomendação para quem vai vir aqui ao Parque de Exposições Conta Dinheiro é que chegue cedo para garantir o estacionamento, porque tem os estacionamentos, né, pagos aqui em torno do parque. E são poucos os estacionamentos fora do parque, né? Então o pessoal tem que vir mais cedo para garantir o local e ficar prestando atenção, então, nessas mudanças. A Diretran, então, os agentes vão estar monitorando aqui o trânsito e dando direção aí aos motoristas que chegam aqui na Avenida Luiz de Camões em direção ao Parque de Exposições Conta Dinheiro. Porque a festa começa hoje, a partir das 7 horas da noite, os portões aqui do Parque de Exposições Conta Dinheiro já vão estar abertos, mas daqui a pouquinho o Kaique Guede vai trazer mais informações direto aqui de dentro do Parque de Exposições Conta Dinheiro, falando mais sobre a programação da 36ª Festa Nacional do Pinhão, que começa hoje no Parque de Exposições Conta Dinheiro. E daqui a pouquinho eu vou trazer mais informações sobre a programação lá do Recanto do Pinhão, no centro de Lages, porque hoje vai começar um evento importante na Festa Nacional do Pinhão, que é a Sapecada da Canção Nativa. Daqui a pouco eu volto. Shana, e o Kaique já está no estúdio. O Kaique já está contigo, dividindo tela ao vivo aqui do nosso SCC Meio-Dia, nossas equipes acompanhando, então, a cobertura completa da 36ª edição da Festa Nacional do Pinhão, Maristela. A Shana do lado de fora e o Kaique lá dentro, onde você conhece muito bem esse espaço, né, Maria? Já fui muito show por aí, viu, Kaique? Conta pra gente dessa programação, então, porque hoje começa oficialmente aí no Parque Conta Dinheiro, que é, a gente sabe, uma das partes, uma das etapas dessa festa e muito aguardada pelos turistas, pessoal que viaja agora sexta-feira, como é o caso do Zanotto, que está indo também. É contigo, Kaique, conta dessa agenda. Bom dia. Muito bom dia, Maria Esther, Henrique Zanotto e Shana. Eu falo diretamente da Arena Pinhão. Por aqui vão passar grandes nomes da música brasileira. E amigos de casa, além daquele forte abraço típico do início das nossas conversas, eu quero dizer o seguinte: hoje é tudo de graça. Corpo e Alma e Brilha Som vão se apresentar lá em cima. Ontem já houve uma espécie de pré-evento e a energia é surreal. Isso que nem tinha aquele calor do público ainda. Irionto, mostra um pouquinho da estrutura, porque os portões do Parque Conta Dinheiro vão abrir a partir das 5 horas da tarde. Lembrando que a Festa do Pinhão reúne 17 dias de atividades. Esta é a edição de número 36 e hoje, portanto, é um momento muito especial. A abertura do Parque Conta Dinheiro e deste espaço que é
a Arena Pinhão. Por que eu falo isso? O acesso ao Parque Conta Dinheiro é gratuito sempre, mas na Arena Pinhão, nos dias de shows nacionais, alguns deles serão pagos, como, por exemplo, no sábado, quando terá por aqui os artistas, grandes nomes, que são... Vamos lá então, no sábado, Lauana Prado sobe ao palco, Alexandre Pires e Alok, que trará aquele show de drones muito característico dele, toda a estrutura completíssima para a festa do Pinhão. Amanhã, sábado, o parque abre às 7 horas da noite com muitas atrações e domingo é aquele dia mais tranquilo para curtir com toda a família por aqui. É o seguinte, vocês estão vendo as equipes de montagem a 1000, afinal, como eu disse, a partir das 5 horas da tarde desta sexta-feira, os portões abrem e aí o bicho pega. Eu estive ali em cima, no palco, com as luzes acesas, telões funcionando, e é algo assim, já que a Maria Esther lembrou que ela vê em outras edições, quem vive e quem já presenciou uma festa do Pinhão, os shows em andamento, sabe bem do que eu estou falando. A festa segue ao todo 17 dias, portanto, ela vai até o dia 7 de junho e a programação completa você confere no portal SCC10. Lá tem tudo para você se informar, quem você quer assistir. E aí eu faço a pergunta, Zanotto, Maria, desses artistas que eu falei agora no sábado, Lauana Prado, DJ Alok e Alexandre Pires, hoje ainda Corpo e Alma e, deixa eu pegar aqui, Brilha Som, acho que é isso, Brilha Som, exatamente, Corpo e Alma e Brilha Som nesta sexta-feira, Alexandre Pires, Lauana Prado e DJ Alok no sábado. Qual é o preferido de vocês? Eu acho que eu sei o do Zanotto já. Eu vou na Lauana Prado, então. Ah, eu achei que você ia no Corpo e Alma. Também, é que dá os 2 dias, Corpo e Alma é hoje. A Lauana Prado é amanhã, fica ali no sertanejo e nas bandinhas. Eu já ia no Alok, já vou num eletrônico, num negócio mais assim. E o Alexandre Pires? Alexandre Pires também é legal, legal também. Hoje a programação tá boa, né? Quem for ao parque, quem for compartilhar e assistir esse show aí vai adorar. Obrigada, Kaique. Até daqui a pouco com mais informações direto de Lages. E a gente faz o nosso primeiro intervalo comercial e voltamos na sequência com as participações ao vivo, com muita informação para você aqui no nosso SCC Meio-Dia. Vamos dar uma olhadinha, Maria, como está o sul da ilha? Muito bem, a gente está mostrando que, para quem vem sentido centro, tem uma maior movimentação agora ali na SC 401 Sul. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta sexta-feira e nós já vamos com notícias do litoral norte catarinense. Com mais um capítulo na Operação Regalo, onde os prefeitos apareceram em esquemas de corrupção. O Ministério Público, Maria, apresentou denúncias contra o prefeito de Balneário Pissarras e o atual secretário de Obras e mais empresários, né? Vamos chamar a Cris, ela vai explicar qual é o conteúdo dessa denúncia protocolada na Justiça. Cris, conta pra gente, bom dia pra você. Bom dia para você, Maria. Eles foram denunciados por 32 crimes contra a administração pública, 16 por corrupções ativas, 16 passivas de fraude à licitação de pagamento irregular de contrato administrativo e também lavagem de dinheiro. A operação, a gente lembra, foi realizada na semana passada pelo GAECO. São alvos da denúncia o prefeito de Balneário Pissarras, Tiago Balti, o atual e o ex-secretário de Obras, além de 6 empresários ligados ao ramo de construção civil. Segundo o Ministério Público, ligados a essa suposta organização criminosa com atuação em Balneário Pissarras, a ação, segundo o GAECO, era um esquema para obtenção de vantagens ilícitas em contratos administrativos. 5 dos investigados, o prefeito
e 4 integrantes do núcleo empresarial estão presos preventivamente, segundo a denúncia. Entre setembro de 2023 e julho de 2025, os acusados estruturaram uma organização criminosa estável com divisão de tarefas e atuação contínua, voltada à prática de crimes contra a administração pública com tarefas bem definidas. As investigações, Maria, revelaram que o grupo se utilizava de revezamento entre empresas para simular concorrência em licitações e dificultar a identificação do possível crime, além, claro, de realizar movimentações financeiras com o objetivo de ocultar a origem e a destinação desses valores. A investigação aponta ainda que o pagamento de vantagem indevida era equivalente a 3% dos valores recebidos. O esquema teria gerado pagamento de mais de R$164 mil. Na ação penal, o Ministério Público de Santa Catarina pede, sim, a condenação dos denunciados pelos crimes de corrupção ativa, passiva, fraude à licitação, pagamento irregular em contrato administrativo e lavagem de dinheiro e a fixação no valor de R$520 mil para a reparação dos danos materiais aos cofres públicos, além de uma indenização moral coletiva no valor mínimo de R$100 mil. Em caso de condenação ainda, Maria, o Ministério Público pede a perda de mandato dos agentes públicos e que se tornem inelegíveis por até 8 anos. E a perda, claro, dos bens e valores obtidos com a atividade criminosa. O desembargador relator determinou a notificação para que os acusados façam aí as suas defesas prévias num prazo de 15 dias. Só após o processo vai ser analisado pela Justiça. Em nota, a defesa do prefeito Tiago reafirma plena confiança na Justiça e esclarece que vai demonstrar no momento oportuno a inconsistência das imputações apresentadas por meio desses elementos técnicos e jurídicos. Não consegui, Maria, contato com a defesa dos demais denunciados. Volto com você. Valeu, muito obrigado, Cris, pelas suas informações. Nós vamos voltar agora de imediato com o Bastos, porque ele acabou de participar, né, Maria, falando sobre o homicídio que aconteceu nessa manhã e já foi levantar mais informações apurando a motivação, o que a polícia sabe até o momento. Bastos, a informação ao vivo é contigo. Exatamente isso, Zanotto. Agora a gente tem informações um pouco mais concretas, a gente pode dizer assim, porque eu conversei com a funcionária da farmácia que foi assaltada na manhã de hoje, por volta de 8 horas da manhã. Ela estava chegando, né, para trabalhar, quando logo em seguida entrou este homem, o suspeito. Ele entrou na farmácia pelo menos 3 vezes. Nas 2 primeiras, ele entrou no estabelecimento, para fazer aquela ronda, né, para olhar por ali a movimentação toda. E na terceira visita dele na farmácia, ele levou alguns itens de perfumaria. Depois que ele furtou desodorante, furtou batom também dessa farmácia, ele fugiu do local, correndo pela farmácia. E aí o que chamou a atenção desta funcionária, Zanotto, é de que logo em seguida que o suspeito saiu fugindo, um carro de cor branca foi atrás deste suspeito. E aí depois, né, começou uma perseguição aí diante deste homem. E aí, pouco tempo depois, por volta de 10 horas da manhã, ela recebeu a informação de que ele havia sido morto com pelo menos 4 disparos de arma de fogo. O corpo dele, inclusive, foi encontrado bem próximo a essa farmácia, quase na BR, quase no contorno viário aqui de Chapecó. Os policiais então foram até o local, constataram o óbito desse homem e a informação também de que pelo menos 4 disparos atingiram ele, que morreu na hora, não teve como salvar este homem. A apuração também nossa, confirmada inclusive pela polícia, é de que ele já tem uma longa ficha criminal, já por vários tipos de ocorrências diferentes, este homem que acabou sendo morto. É claro que a Polícia Civil agora vai investigar, né, essa circunstância toda e até apurar também este carro branco que teria perseguido e, consequentemente, aí, quem estava dentro desse veículo e possivelmente quem teria feito os disparos que acabou matando este homem. A
A funcionária desta farmácia também, ela estava ainda muito nervosa, é claro, né? Estava bastante assustada diante de tudo que aconteceu, mas essas são as informações que nós temos até o momento de que o homem, então, ele foi morto, né? Pelo menos 4 disparos. A Polícia Civil, inclusive, já está investigando este crime de homicídio que aconteceu na manhã de hoje, na manhã desta sexta-feira, em uma farmácia, né? O suspeito que furtou alguns itens foi morto com 4 disparos no bairro Santo Antônio, aqui em Chapecó. Zanotto. Também, né, Basso, você está relatando os fatos, a sequência como eles aconteceram, mas não significa que esse último crime praticado tenha sido a causa da morte. Outras pessoas poderiam estar atrás dele, de outros crimes, o envolvimento com o tráfico, os antecedentes eram vastos, né? Então, com isso, a polícia está apurando. O que o Basso está trazendo são as informações de agora, a sequência e como tudo aconteceu. E o Basso tem mais informações também, né, Maria? É isso, vamos aproveitar que a gente está com ele ao vivo aqui para falar que termina hoje o prazo para os moradores de Chapecó contestarem possíveis divergências no IPTU 2026. Bastos, conta pra gente, então, como fazer isso. Pois é, Maria, aqueles contribuintes, então, né, precisam ficar atentos. Termina hoje esse prazo, então, se o proprietário, né, da residência encontrou alguma irregularidade ou até mesmo falta algum cadastro para fazer, precisa fazer hoje, porque o prazo termina hoje. Até porque mesmo, segundo a prefeitura aqui de Chapecó, o município hoje tem cerca de 28 mil imóveis que apresentaram algum tipo de divergência cadastral. Entre os problemas encontrados estão ampliações não registradas, reformas, diferenças de metragem e informações desatualizadas. Com a atualização dos cadastros, os novos dados passaram a influenciar diretamente no cálculo do IPTU deste ano. Em alguns casos, houve aumento no valor do imposto, em outros casos, redução ou manutenção da cobrança. Detalhe importante: para solicitar a revisão, o proprietário deve apresentar documentos que ajudam na análise, como plantas, matrículas, medições, projetos ou até mesmo fotografias do imóvel. Dependendo da situação, cada caso, é claro, vai sendo analisado, a Prefeitura poderá realizar a vistoria técnica presencial para conferir as informações. De acordo com a administração municipal, o objetivo da atualização cadastral é corrigir distorções acumuladas ao longo dos anos, já que o último grande recadastramento imobiliário de Chapecó aconteceu há cerca de 2 décadas. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes da Prefeitura aqui de Chapecó. Maria. Obrigada, Bastos, pelas informações. Até daqui a pouco. A gente segue agora com outro assunto aqui na capital, Maria Esther, porque o PROCON identificou diversas irregularidades em pet shops e clínicas veterinárias da capital. Quase 80% dos estabelecimentos vistoriados estão irregulares. E a Grazi está chegando ao vivo agora com os detalhes desse dado preocupante, né? E a gente quer entender, Grazi, quais são as principais irregularidades que foram encontradas. Conta pra gente. Olha, Maria, foram visitados 63 estabelecimentos em Florianópolis e destes, 49 apresentaram irregularidades, segundo o PROCON. Entre essas irregularidades estão, por exemplo, a falta de câmera de vídeo monitoramento nos ambientes de banho e tosa. Também a ausência de comprovantes de cursos técnicos para as pessoas que operam esse sistema, né, de monitoramento e também que operam aí a questão do funcionamento dentro do pet shop com os animaizinhos, com os cãezinhos. E, claro, a gente sabe que existem estabelecimentos que estão com tudo em dia. Por isso, a gente vai conversar agora com o Adriano Luz, que é empresário de um pet shop que foi vistoriado nessa semana pelo PROCON e que teve aí todas as indicações de que está tudo correto, né, Adriano? Quais foram as vistorias realizadas aqui no pet shop? De alvará de funcionamento, alvará de bombeiro, de câmeras, que tudo é obrigatório, já é lei na realidade, né? Então, a gente está tudo dentro das normas, a gente apresentou para eles e para mais segurança para os animaizinhos, para os tutores também, né? Então a gente tem tudo legalizado, né? Perfeito. A gente, inclusive, consegue avistar aqui na parede, então, as questões de documentação, os alvarás, tudo certinho, né? A gente também tem o circuito de vídeo monitoramento. Vocês vão ver aqui em cima, o Serginho vai mostrar pra gente, ali, ó, onde tem um animalzinho, inclusive, nesse momento, ele está sendo, nesse momento, passando pela secagem. É isso, né, Adriano? Sim, o Billy. Agora ele está passando por um momento de secagem para finalizar ele, para ele poder ir embora.
Ou seja, a gente vai entrar aqui agora para a gente continuar mostrando. Vamos lá, Adriano? Vamos mostrar como é que funciona aqui dentro? Porque também é preciso ter ambientes seguros para esses animaizinhos. Esses ambientes, como esse daqui, por exemplo, ele tem um ambiente refrigerado, que mantém a temperatura com termômetros, tudo isso é importante. Sim, isso é bastante importante para eles, porque para não superaquecer no inverno, um ambiente mais quente, ficar melhor para eles, para secagem, né? E para um bem-estar para o animalzinho, né? Também onde eles são acomodados. Quer ver? A gente vai mostrar também para vocês os ambientes onde os animaizinhos ficam. Olha só que fofura. Eles estão super tranquilos, acomodados dentro dos quartinhos onde eles aguardam depois os tutores após o banho. Veja só que fofura. Aqui a gente percebe um ambiente higienizado, um ambiente limpo e também muito tranquilo, seguro para que esses animais possam se manter bem enquanto estão distantes do seu ambiente de casa, dos seus tutores. E essa é a ideia e essas são as exigências que o próprio PROCON traz. Sim, porque é qualidade, né? Para o tutor ficar de olho, se quiser ficar assistindo dentro da loja. E se ele precisar de alguma imagem, a gente também tem, a gente pode fornecer para o tutor, por caso aconteça alguma coisa. E o ambiente sempre limpo, sempre disponível para o animalzinho, com qualidade para ele ser um negócio prazeroso para ele, na realidade, né? Prazeroso e seguro, né? Porque, claro, a gente como tutor, eu tenho o meu animalzinho, eu sei que a Maria também tem, né? Quando a gente leva ele para algum ambiente como esse, a gente quer que ele esteja em segurança e que ele seja lá bem atendido, né? A gente vê aqui também, ó, a Giovana, ela tá executando aí a função de secar e escovar o animalzinho e, claro, ela tem o curso, ela é responsável por isso que ela está fazendo, porque o Pet Shop também responde por isso. É preciso seguir a legislação. Sim, com certeza. É lei, né? Eu acho que é desde 2018, se eu não me engano. Então precisa ter para... Olha só, recebemos até um latidinho, um cumprimento aqui para vocês, viu? Então é isso. A gente já viu aqui que o PROCON continua realizando essas fiscalizações, né? Esses 49 pet shops e clínicas que foram verificados e que correspondem aí a alguma irregularidade vão poder apresentar as documentações. O PROCON continua acompanhando e novas fiscalizações devem acontecer. E fica a recomendação para os tutores, né? Sempre buscar aí ambientes e espaços que estejam dentro das normas e dentro da legislação. Eu volto com vocês. Obrigada, Grazi, pelas informações. E que cachorrinho fofo, Grazi, que vocês estavam mostrando aqui agora. Eu estava me derretendo. Eu sou louca com bicho, né? Olha branco, só, né? gente. Olha isso aqui. Olha que coisa fofa. Ai, que delícia. Mas é isso, tem que cuidar, né? A gente tem que ficar atento a essa fiscalização também, porque, querendo ou não, a gente deixa os nossos bichinhos sob os cuidados desses profissionais, desses espaços, né? Por isso, essa fiscalização do PROCON também. Obrigada, Grazi. Vamos com a informação ao vivo. Incêndio agora em Blumenau. O Paulo César está com a reportagem no local e atualiza para a gente. Ô, PC, é no Centro Histórico, é isso? Rua das Palmeiras. A informação ao vivo é contigo. Bom dia. Muito bom dia, Henrique Zanotto, Maria Esther, falamos ao vivo. O SCC Meio Dia está aqui no Centro Histórico de Blumenau. O incêndio mobiliza o Corpo de Bombeiros nesta manhã. O incêndio que acontece neste prédio. É um prédio comercial que teve agora há pouco que ser evacuado. Aqui funciona uma imobiliária, uma clínica dentária e também o Conselho Regional de Corretores de Imóveis também funciona aqui neste prédio. O incêndio aconteceu no subsolo. O problema é em um compressor da clínica dentária. Neste momento, esta aqui, que é a pista no sentido em direção ao Garcia, da Alameda Duque de Caxias, da Rua das Palmeiras, o trânsito está interditado. Então é um incêndio que também impacta no trânsito da cidade aqui na região do Centro Histórico. 3 viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam esta ocorrência, o fogo já foi controlado, a gente tem as imagens para mostrar da fumaça, do incêndio que já foi controlado. E o sargento Ivânio está conosco aqui para dar mais detalhes desta ocorrência. Corpo de Bombeiros foi mobilizado, pronta a resposta e o fogo controlado, sargento. Bom dia. Bom dia. Positivo, foi controlado, né? Na realidade, era um compressor de uma empresa aqui dessa edificação, que ela talvez tenha entrado em curto. Como ela estava protegida por uma caixa de madeira, o que ocasionou essa grande fumaça que deu aqui na edificação.
foi controlado as chamas e ventilado o local para poder adentrar o estabelecimento. Muito bem. E qual que era o cenário quando o Corpo de Bombeiros chegou aqui lá no subsolo? Com veículos estacionados, algum veículo chegou a ser atingido pelo fogo, pelo incêndio? Lá embaixo havia 2 veículos, mas bem longe do local sinistrado mesmo. Devido à fumaça, demorou um pouco para poder ter o acesso pela escada, mas assim que conseguimos chegar até o subsolo, já conseguimos ter um êxito já no combate a incêndio ali do local. A intensidade da fumaça chegou a atrapalhar, dificultar o trabalho dos socorristas, dos bombeiros? De início, sim, mas com a ventilação, usamos o ventilador para já ventilar bem o local ali, que como é uma garagem, né, tudo fechado, foi mais fácil de fazer o combate a incêndio. Muito bem. Agora eu tenho uma dúvida, sargento. Um compressor num estacionamento, num subsolo, pelas regras de segurança, de prevenção a incêndio, esse compressor lá é o local dele, correto? Bom, aí nós vamos ter que esperar a perícia partir para essa parte aí, né? Se está instalado, tem que ver como foi o trabalho com o síndico, com o prédio, certo? Tem que ver a liberação adequada que houve para ter esse compressor, né? O prédio está interditado nesse momento? Não, o prédio não está interditado, mas não pode usar nada da parte elétrica porque houve avarias da parte elétrica na região da garagem. Enquanto não tiver um eletricista fazendo a manutenção devida, não tem como usar a parte elétrica do prédio. Prédio sem energia elétrica, então, com a instalação comprometida por conta do incêndio. Exatamente. Certo. Sargento Ivânio, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho, mobilização do Corpo de Bombeiros nesta manhã, portanto, o incêndio já controlado no subsolo deste prédio que fica aqui na área do centro histórico da cidade. Queria só pedir para o Felipe Andrade mostrar que a Alameda Duque de Caxias agora, ó, ela está parcialmente liberada, o trânsito já volta a fluir nesse momento. Em uma das pistas aqui, presença da GMT no local, fogo controlado. E o problema foi no compressor de uma clínica dentária que funciona aqui neste prédio. Trabalho rápido do Corpo de Bombeiros e a gente vai seguir acompanhando por aqui. Voltamos ao estúdio, Henrique Zanotto, Maria Esther. Valeu, Paulo César, muito obrigado pela sua informação. Em cima do lance, atualizando então essa ocorrência de incêndio em Blumenau atendida pelo Corpo de Bombeiros, bem ao lado, Maria, do Poder Legislativo, né? Ali atrás está a Câmara Municipal de Vereadores lá em Blumenau, no Centro Histórico. E seguimos de Blumenau, vamos para o norte, Maria? Vamos, porque nesse domingo chega ao fim o Festival Literário de Santa Catarina. É um evento que transformou Joinville na capital da leitura nos últimos dias e ainda reserva grandes atrações para esses últimos dias, Zanotto. É um grande nome da literatura brasileira que vai estar nesse fim de semana, mas aí quem conta pra gente é ele, Luiz Felipe Melo. Meu querido Henrique, Maria e Esther, então, estamos aqui na Feira do Livro. A Feira do Livro, esse Festival do Livro, melhor dizendo, de literário de Joinville, se encerra no próximo dia 31, mas tem muita coisa que você pode estar ainda visitando. 29, 30 e 31. Amanhã, Diogo Kleiman, este cidadão, uma das atrações mais esperadas desse festival, Rafael Montes, estará aqui na feira, no Festival de Joinville. Ó. Ele que tem esses livros aqui, Uma Família Feliz, Jantar Secreto, Dias Perfeitos, Suicidas de Rafael Montes, né? Vocês podem ver o rosto de um dos maiores escritores da atualidade. Ele, inclusive, os livros dele acabaram virando séries muito conceituadas no nosso Brasil, né? Nos streamings da vida. Então ele estará aqui amanhã. Para você garantir um local, para ficar sentadinho no palco Entre Linhas, basta você entrar no simpla.com.br para garantir o seu local, se você quiser ficar sentadinho ou sentadinha. Caso você não queira, não, Luiz, eu vou ficar de pé mesmo, vou escutar a palestra do Rafael, você vai, adquire o seu livro e pode escutar a palestra dele, todos os conhecimentos do Rafael, amanhã, então, a partir das 19 horas. Para a gente encerrar, vou mostrar aqui ó, essa parte muito bacana, que fica bem no final aqui do festival aqui de Joinville, onde está principalmente a central de autógrafos, onde tudo bom, meu bem? Os autores estão aqui e eles ficam para você pegar o seu autógrafo, você adquire o seu livro
E essa parte também é muito legal, Henrique e Maria, que tem a parte de autores independentes, é isso mesmo. Então aqui no fundo mesmo, próximo da Arena do Saber, no fundo do Centro Edmundo Drobva, você consegue conhecer as obras literárias dos autores independentes. É muito bacana a gente mostrar esses autores, valorizar a literatura brasileira, né? Então, só, fazendo o convite, a partir amanhã, então, o Rafael Montes estará aqui no palco Entre Linhas, aqui no festival, e o festival vai até o dia 31, então tem muito tempo ainda para você vir adquirir o seu livro. Eu vim ontem aqui, já adquiri uns 4 para mim, vou ler, tenho livro para uma temporada. Mas amanhã estarei aqui então para acompanhar essa palestra muito legal do Rafael Montes, um dos escritores mais queridos da atualidade, estará aqui no Festival Literário, que vai até o dia 31. Eu volto com vocês no estúdio. Muito bem, Luiz, está feito o convite. Obrigada pelas informações até agora. Por falar em convite, vamos lembrar que hoje o calçadão da Praça João Costa será novamente palco do maior festival da música nativista da América Latina, Maestra. A gente está falando do quê? Da sapecada da canção nativa, que faz parte da programação durante a Festa Nacional do Pinhão. Esse festival ele começa hoje com a realização da etapa regional e aí no sábado e no domingo tem a etapa nacional e reúne músicos, intérpretes, compositores de várias regiões do país. Zanotto, eu não sei se você já teve a oportunidade de conferir essa sapecada, você vai estar lá nesse final de semana. Fica o convite aqui porque é uma delícia para a gente mergulhar na cultura serrana, é muito gostoso. Assim a gente volta de lá querendo ouvir até no carro, sabe, as músicas, de tão gostoso que é. E as músicas novas, que também serão apresentadas tanto na etapa regional como na etapa nacional. Então vamos direto com ela, Shaina Marcon, que traz pra gente as informações ao vivo do festival, Shaina. Zanotto, Maria Esther, olha, eu estou aqui na frente do palco, então, aqui do Recanto do Pinhão, onde hoje à noite sobem ao palco as 16 composições selecionadas para a 24ª edição da Sapecada da Serra Catarinense, que é a fase regional da nossa Sapecada da Canção Nativa. Ao todo, 847 composições foram inscritas, tanto para a Sapecada da Serra quanto para a Sapecada da Canção Nativa, e dessas apenas 32 foram selecionadas. E hoje, como eu falei, então, acontece a etapa regional. E os músicos nesse momento estão passando o som aqui no palco, né? Fazendo aí toda a preparação para que hoje à noite saia tudo certinho, tudo pronto para 24ª edição da Sapecada da Serra Catarinense. Então são 16 composições que sobem hoje ao palco aqui da Sapecada da Serra Catarinense e dessas, 4 serão selecionadas para participar da grande final da Sapecada da Canção Nativa que acontece no domingo. E amanhã, então, as 16 composições selecionadas para a Sapecada da Canção Nativa na fase nacional sobem ao palco para a classificatória. E aí no domingo, então, acontece a grande final com as 12 selecionadas amanhã e as 4 que passarão, então, a primeiro, segundo, terceiro lugar e a música mais popular, que passarão automaticamente para a grande final no domingo. A Sapecada da Canção Nativa é um dos maiores festivais de música nativista do sul do Brasil, da América Latina, e reúne músicos, intérpretes, compositores, não só aqui de Santa Catarina, mas principalmente também do Rio Grande do Sul e até de outros estados do Brasil e também da Argentina, do Uruguai, que já participaram junto com a gente aqui da Sapecada da Canção Nativa. Agora, nesse momento, né, o grupo está passando o som aqui e agora eu vou conversar com o Mário Arruda, que é o coordenador da Sapecada da Canção Nativa, e vai falar para a gente um pouquinho sobre a importância da Sapecada e também para essa expectativa para essa edição de 2026, né, Mário, esse ano, 24ª edição da Sapecada da Serra e 32ª edição da Sapecada da Canção Nativa. Bom dia. Bom dia. E lembrando que é o segundo ano que a Sapecada veio para o calçadão, aqui no centro de Lages, e uma nova etapa iniciou o ano passado e foi sucesso, e esse ano também creio que não sai mais daqui, porque todos estão pedindo que não saia mais daqui, esse sucesso da cultura local, do pertencimento, dos saberes e fazeres, da maneira de se expressar do povo lajano, e tudo se transformando em melodia na Sapecada da Serra Catarinense e da Canção Nativa. Mário, obrigado pelas informações. Então é isso, pessoal. Hoje, então, começa a Sapecada da Canção Nativa com a etapa regional Sapecada da Serra Catarinense. E lembrando que a Rádio Clube de Lages vai fazer, e o portal SCC10 vão fazer a transmissão ao vivo da Sapecada da Canção Nativa a partir das 6 da tarde, através do canal do YouTube da Rádio Clube de Lages, na Clube TV. O pessoal
pode assistir a transmissão da nossa sapecada da Canção Nativa hoje a partir das 6 da tarde, mas o festival começa a partir das 7 da noite aqui no Recanto do Pinhão, no centro de Lages, então, na programação da 36ª Festa Nacional do Pinhão, com a sapecada da Canção Nativa. Eu estarei no palco porque sou feliz e honrada por participar desse festival, apresentando então o festival, estarei lá no palco, vocês vão poder me ver também através da transmissão aí da Rádio Clube de Lages. Volto com vocês aí no estúdio. A Maria vai te ver na transmissão, eu vou te ver ao vivo, prestigiar também, vou estar aí contigo nessa, Shaina. Assim como o nosso Kaique, que volta com mais informações também da festa. E você está onde agora, Kaique? Estou na região do Recanto do Pinhão, da mesma forma, mas na parte gastronômica. Mas quem olha todas essas pessoas aqui, gente aproveitando esse friozinho para se aquecer com ponche, com aquele entreveiro, nem imagina o que há por trás de cada uma dessas barraquinhas. Um exemplo é esta da Associação Bom Samaritano. Lelê, vamos conversar um pouquinho, porque este momento aqui é muito importante para todo ano desse espaço que atende cerca de 200 pessoas aqui na cidade de Lages. Isso, em torno de 200 famílias, na verdade. Bastante gente, o pessoal muito importante para a gente, né? Hoje a gente tem a nossa padaria, a gente faz em torno de 7.500 pães para o pessoal carente, né? E toda essa renda que entra para nós aqui ajuda a manter esse pessoal todo aí por quase um ano aí. Nice, aí o seguinte, eu já conversei um pouquinho antes com vocês, quem faz aquela caridade de verdade é o velho ditado, a mão direita não precisa ver o que a esquerda faz e vice-versa. Mas vocês estão aqui, estão na lida, e mais ou menos 8 anos que estão à frente, né? Estão envolvidos com esse projeto. Como é que a senhora se sente, o porquê de fazer isso? É uma honra a gente fazer isso, porque a gente está ajudando, né, a manter a sociedade, né, o bom samaritano. Então, é uma honra para a gente poder ajudar, né? Então, é muito bom, muito gratificante. Parabéns pela iniciativa de vocês. Lembrando que a Associação Bom Samaritano existe desde 2001 e olha só o movimento por aqui. Henrique Zanotto, Maria Esther, tem pastel, cachorro-quente, pinhão, entreveiro, paçoca, o que vocês quiserem. Zanotto, já quer que eu deixe pronta uma quentinha ou a gente janta junto e come algo feitinho na hora? O que tu me diz? Eu estou preocupado com o terno, Kaique. Se eu exagerar muito, já não vai servir. Tá vendo, Maria? Já tá ficando apertado, ó. E ainda vou pra lá no fim de semana todo. Pastelzinho de pinhão, Zanotto. Vai um pastelzinho de pinhão? Vou experimentar tudo que for possível. Faz a festa, depois você emagrece. A gente se encontra à noite por aí, então, na Serra Catarinense. Shaina Marcon, Kaique Guede, toda a nossa equipe da Rádio Clube também nessa transmissão que você vai acompanhar aqui nas nossas redes. Maria Esther, e agora é hora do quê? Agora é hora do esporte. A Angélica tá chegando por aqui. Valeu, dupla! Olá pra você que tá em casa. Sextou, gente, e sextou com muita informação esportiva, porque pra quem gosta de futebol, já vou adiantando, esse final de semana, tá recheado. E a gente começa falando, né, do futebol, porque antes da parada da Copa do Mundo, tem a 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, porque depois para e só retorna depois da Copa. E a Chape tem pela frente o Palmeiras para enfrentar. Lanterna da competição com apenas 9 pontos, a Chapecoense viaja para São Paulo para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Uma Chapecoense que vem de uma classificação para a final da Copa Sul-Sudeste contra um Palmeiras que venceu ontem na Libertadores e garantiu vaga para as 8ª da competição. A Chape que não poderá contar com Garcês. O atleta teve diagnóstico de edema ósseo e foi entregue ao departamento médico. O Verdão do Oeste que será comandado por Celso Rodrigues, auxiliar da casa e que está de técnico interino. A Chape ainda busca no mercado um substituto para Fábio Matias. O adversário, Palmeiras,
que terá muitos desfalques para essa partida. Além de atletas no DM, o técnico Abel Braga não poderá contar com jogadores que foram convocados pelas suas seleções para a Copa do Mundo. Casos de Flaco Lopes, na Argentina, John Arias, da Colômbia, Gustavo Gomes e Sosso, do Paraguai, e Piquerez e Martínez, do Uruguai. Ou seja, time misto contra o Verdão do Oeste. Palmeiras e Chapecoense jogam no domingo, dia 31, às 4 da tarde. Último jogo antes da longa pausa para a Copa do Mundo. A Série A retorna no dia 22 de julho. Já pela 11ª rodada da Série B, temos um encontro entre catarinenses. Avaí e Criciúma se enfrentam no estádio da Ressacada. O Leão da Ilha e o Tigre vivem momentos distintos na competição. E a gente está muito comprometido e muito engajado para o jogo de sábado. A gente sabe da importância desse jogo para retomar os caminhos de vitórias na Série B, que vai ser muito importante para a sequência. Apesar da vitória por 3-0 sobre o Volta Redonda e da classificação para a final da Copa Sul-Sudeste contra a Chapecoense, o Avaí quer aproveitar o embalo para voltar a vencer na Série B. O desafio deste sábado é diante do Criciúma, na Ressacada. A sequência de 8 jogos sem vitórias na competição ainda incomoda. O Leão da Ilha é apenas o 15º colocado com 10 pontos somados. Para o duelo, o técnico Cauã de Almeida terá desfalques importantes. Daniel Penha e Jean Lucas estão suspensos. Já Zé Ricardo sentiu no último jogo e é dúvida para o confronto. No sul do estado, o Criciúma também tenta superar um momento de instabilidade. São 4 jogos sem vitória na Série B, mas 5 partidas seguidas sem derrota. A gente sabe que é muito difícil, né? A Série B em si, o campeonato é muito igual, muito equilibrado, e quando você tem uma sequência de jogos assim, tudo fica bastante difícil também. E a gente sai de casa aqui sempre para buscar as nossas vitórias. Infelizmente, nós não temos conseguido, né? Temos parado no empate aí. Para tentar mudar o cenário, o técnico Eduardo Batista preparou mudanças na equipe durante a semana. Os treinamentos foram realizados com portões fechados. A tendência é que o zagueiro Rodrigo volte ao time titular. Ao longo da história, Avaí e Criciúma já se enfrentaram 202 vezes. O Tigre leva vantagem no retrospecto, com 85 vitórias contra 64 do Leão da Ilha, além de 53 empates. O Criciúma também marcou mais gols, 269 contra 229 do time da capital. Avaí e Criciúma jogam neste sábado, às 4 da tarde, no estádio da Ressacada. O Avaí que anunciou oficialmente a contratação do atacante Léo Gamalho, que chega para a segunda passagem no Leão da Ilha. O contrato do jogador de 40 anos com o clube vai até o fim da Série B do Brasileiro. O Léo Gamalho já pode refazer a sua estreia pelo Avaí diante do Criciúma e essa é a expectativa. Vamos passar para a Série C do nosso Campeonato Brasileiro, porque tem catarinenses que entram em campo. Pode colocar aqui pra gente? Figueirense e Paysandu jogam no Orlando Scarpelli no domingo às 8h30 da noite. Já o Barra, confrontos de catarinenses aqui, Barra e Brusque se enfrentam na Arena Barra na segunda-feira às 8 horas da noite. Está aqui o confronto de catarinenses. E a bola também rola pela 9ª rodada da Série D. Bora então conferir a agenda dos nossos representantes? Joinville e Guarani de Bagé jogam no sábado às 4 horas da tarde, Cianorte e Santa Catarina no domingo às 4 horas da tarde, Brasil de Pelotas e Blumenau também no domingo no mesmo horário e o Marcílio Dias pega o Azures no Gigantão das Avenidas aí na segunda-feira, 8h15 da noite. Eu falei, é muito futebol. Para quem gosta, tá recheado neste final de semana. Agora a gente muda de assunto pelo seguinte, porque tá rolando agora, nesse momento, agora é o quê? 12h20, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, o sorteio das 8ª de final da Copa Libertadores. A gente tá ao vivo, né? Tá ao vivo no YouTube, tá no YouTube do SBT Esportes, que estão ao vivo lá com o André Galvão, para fazer o sorteio, para acompanhar o sorteio da Sul-Americana e da Libertadores. Justamente
para acompanhar tudo isso. Lembrando que temos Flamengo, Mirassol, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras e Fluminense que seguem na Libertadores. Já na Sula, Botafogo, São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio, Red Bull Bragantino, Vasco da Gama e Santos. Justamente, tá aí a escalação, né? O sorteio da Sul-Americana tá aí. E agora a gente fica na expectativa da Libertadores. Lembrando que a Sul-Americana você acompanha tudinho aqui na tela do SCC SBT. Gente, muito futebol. Amanhã, eu já vou adiantando para vocês, esquece, cancela compromisso, não tem nada para fazer amanhã, a não ser ligar a TV no SCC SBT para acompanhar o final da Liga dos Campeões. Jogaço de bola aqui na telinha. Quem leva a tão sonhada e desejada orelhuda, hein? O Paris Saint-Germain? Será que continua com o título? Ou o Arsenal, que conquista a Champions de forma inédita? E nas duas equipes, xerifes de respeito para esse jogo. No Velho Oeste, o xerife era a figura responsável por garantir a lei e a ordem. A decisão de hoje coloca frente a frente dois xerifes de estilos diferentes. Eles são os destaques defensivos das duas equipes e estarão juntos na Copa do Mundo. De um lado, o multicampeão Marquinhos, de 32 anos, que se tornou uma máquina de levantar troféus pela equipe francesa. Do outro, Gabriel Magalhães, de 29 anos, que é um expoente do excelente sistema defensivo formado por Mikel Arteta. Revelado pelo Corinthians, Marquinhos está no Paris Saint-Germain desde 2013. Pelo clube francês foram 38 títulos, canecos de todos os campeonatos possíveis. O ápice veio com a Champions League da última temporada, com direito a uma goleada de 5-0 sobre a Internazionale. Um mandato de xerife vencedor e com muita lenha para queimar. Cada vez mais a idade vem chegando, os anos vão passando, a gente tem que ir pensando quanto o final da carreira, mas com certeza eu gostaria realmente de seguir um longo tempo aqui ainda no Paris Saint-Germain, ser conversado aqui com o presidente, né, com o diretor, com o treinador. Eu tenho mais 2 anos de contrato. Contratado pelo Arsenal em 2020 por 200 milhões de reais, Gabriel Magalhães logo caiu nas graças da Sociedade do Norte de Londres. Além da solidez defensiva, mostrou ser uma importante arma ofensiva para um time que tem uma bola parada tão decisiva. O defensor chega à final de hoje depois de ter ajudado os Gunners a conquistar o título da Premier League, o que não acontecia desde a temporada 2003-2004. Eu acho que a gente está na história do clube, né? Então, como eu falei, a gente está muito feliz, aproveitando cada momento aqui neste clube. É um clube gigantesco e merece muitas coisas. Um xerife é mais técnico, joga com a lei e a ordem. O outro é mais raçudo, mostra força e vigor para o povo. Mas assim como no Velho Oeste, a Champions só pode ter um. Quem será o xerife da Europa? O bom é que esses dois xerifes vão estar na seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, olha, defensivamente, pelo que deu para perceber, vocês viram ali, a gente se garante, ao menos é o que a gente espera. E para falar ainda da Champions, tem um convite especial para você aí de casa não perder por nada. Fala aí, Thiago Leifert. Fala pessoal, converso com vocês diretamente de Budapeste, na Hungria. A gente está no centro da Europa e o mundo inteiro está de olho aqui na cidade, porque neste sábado acontece o jogo mais importante do calendário de clubes do nosso planeta. Vem aí Paris Saint-Germain e Arsenal, a final da UEFA Champions League, o último grande jogo antes de começar a Copa do Mundo. E você vai acompanhar tudo ao vivo, de graça, no SBT, a partir de 11 da manhã. É neste sábado, PSG e Arsenal. É de graça na tela do SCC SBT, assim como vai ser a Copa do Mundo, gente. 13 dias apenas para a competição, para a maior do futebol do mundo. E a Copa que você quer ver é aqui no SCC SBT, junto, claro, com a nossa torcida amarelinha.
amarelinha aqui no nosso SCC SBT e claro que a gente começa falando de como estão os treinamentos lá na Granja Comari antes do amistoso no domingo, que o primeiro nessa preparação pela Copa do Mundo. E não adianta, o que se falou foi do Neymar, né? Neymar tá fora, lesão confirmada, e aí o que mais rolou foi justamente isso. O Santos disse que o Neymar tinha apenas um edema e a CBF confirmou a lesão do jogador. Não se falou em outra coisa, olha só. Nem adianta procurar. Neymar não está nesta roda de jogadores, nem sentado no banco. O craque foi ausência no treino da seleção, mas por aqui continua sendo o principal assunto. A novidade é que, segundo a CBF, o exame feito em Teresópolis mostrou que a lesão dele na panturrilha é mais grave do que se imaginava. Terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Neymar está fora dos amistosos contra Panamá e Egito e dificilmente joga na estreia do Brasil na Copa no próximo dia 13 contra Marrocos. O craque vai trabalhar para enfrentar o Haiti no segundo jogo da seleção no dia 19, mas ele também corre o risco de perder toda a primeira fase da competição. O resultado é diferente dos laudos enviados pelo Santos à CBF antes da convocação. Em nota, o clube bateu o pé. Disse que todos os exames do craque foram compartilhados até o dia da divulgação da lista e ressaltou que o prazo de recuperação termina no domingo, dia 31 de maio. Mesmo com a lesão e a discordância entre o Santos e a CBF, a possibilidade de cortar o atacante está descartada, pelo menos agora. A confederação estipulou um prazo de 15 dias para a recuperação. Esse período vai até a véspera da estreia, quando a FIFA permite a substituição de jogadores por lesão. A gente vai ficar vendo, né, o que vai acontecer. Não teve Neymar, mas sabe quem teve? Que estava lá para conversar, porque ele conhece o caminho da Copa do Mundo e de levantar a taça? Felipão, exatamente. O ex-treinador do Tetra acompanhou o treinamento na Granja Comari, conversou com o Carlo Ancelotti, ele foi homenageado também. E então, teve esse apoio aí que é importante para a seleção antes de entrar em campo. O Filipão conhece, ele sabe. Vai que seja pé quente e ajude aí a seleção brasileira. Felipão acompanhando também os treinamentos do Brasil antes da Copa. E já que a gente está nesse clima de seleção e tudo mais, que tal, pessoal, a gente mergulhar na história da Copa por meio de uma exposição que está aberta para visitação escolar, que acontece em Balneário Camboriú. A Cris Pinheiro foi lá visitar e agora ela traz pra gente. Eu tenho certeza que vai emocionar você, porque são muitas histórias e memórias. Olha só. Prepare-se! A partir de agora você entra literalmente na história dos mundiais de nossa seleção das conquistas. Se transporta para cada Copa que viveu, momentos compartilhados com amigos e familiares. Uma coleção gigante, são mais de 5.000 itens. E pasmem, neste espaço apenas 20% da coleção do professor Martinho. Um apaixonado pela seleção, por mundiais. Aqui você encontra peças promocionais que nos remetem à primeira conquista da Copa, lá em 1958. A Jules Rimet faz par com a nova taça. Camisetas, flâmulas, mascotes dos mundiais, selos, caixas de fósforos, bolas, copos, chaveiros. A cada passo uma surpresa. E sabe como tudo começou? Na Copa do Laranjito. As primeiras experiências foram quando era criança, ali para os 12, 13 anos, onde a gente trocava muita figurinha, jogava bafo com os colegas, com a figurinha da Copa de 82. Então a gente nem sabia que tinha álbum, a gente só tinha figurinha e gostava de jogar, né, com os colegas. Então a partir daí foi a primeira experiência que eu tive com essa questão da Copa do Mundo.
Uma exposição que tem o objetivo de manter viva a memória dos inesquecíveis mundiais e celebrar o que está chegando. A Copa é a cada 4 anos, mas o professor vive esse clima a vida inteira, participa de grupos de colecionadores e viaja longe para adquirir uma peça. Hoje o mundo está um pouco mais simplificado nessa questão de conseguir achar os itens, né? Antigamente a gente não tinha muito, era telefone, era um conhecido, às vezes achava um antiquário, depois começou a aparecer umas mídias sociais mais que te davam mais amplitude, hoje em dia é muito mais fácil. Na exposição há um espaço destaque para os álbuns. Dá uma olhada, veja se você conseguiu completar algum. O Isaac, que visitou a exposição, ficou impressionado. Ele completa os álbuns muito rápido, ele gosta bastante de colecionar. Se eu não me engano, ele coleciona desde os 12 anos de idade. Ele era 1 ano mais velho do que eu sou agora. A gente fica espantado que ainda existe esse acervo, né, sendo valorizado por alguém com tanto carinho e agora sendo exposto aos alunos, né, que eu acho que é o que vale, né, reviver a história e trazer conhecimento. E a época é propícia para isso. Visitar hoje, olhando cada detalhe, assim, ó, cada coisa que passa o tempo e a gente acaba esquecendo. Então, isso é construir história. Agora, tem um cantinho. Ah, esse sim é uma viagem que nos leva a um tempo que muitos, como eu, não viveram, mas ajuda a manter viva a grandiosidade do nosso rei. Edson Arantes do Nascimento, nosso eterno Pelé, é tão brasileiro, tão seleção. Eu não cheguei a ver ele jogar nas Copas, né, de 70 e 69, mas assim, como alguém já passou essa história para mim, eu acabei acompanhando, eu acho importante passar isso para frente, né? O que eu mais gostei foi ali, ó, onde está o Pelé. O que eu mais gostei na exposição é a parte onde tem as coisas do Pelé, principalmente, que aí tem algumas camisas que ele usava, não oficiais, né? Tem algumas fotos dele, também tem representações figurativas dele. Dentre todas essas peças, uma em especial mexe muito com o coração do torcedor. O professor Martinho e o filho Arthur levaram apenas 2 dias para montar, mas nós já estamos há 24 anos esperando. Com licença, professor, para que o capitão da seleção brasileira levante a taça do Hexa. Esse ano vem, professor? Vem. Se essa seleção se encaixar junto com o técnico e cada um mostrar sua habilidade, a gente vai conseguir trazer esse título, sim. Eu já levantei, agora está na mão do capitão. Vamos lá. Nós dois estamos fazendo força aqui para que essa seleção consiga levantar mais um título, o 6º. Hexa! Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção, todos juntos vamos. Gente, que coisa linda, todo mundo aqui fazendo força para a seleção brasileira, para a busca desse Hexa. E essa exposição lá de Balneário Camboriú está no Centro Educacional Municipal Dona Lili, no bairro Barra, em Balneário Camboriú, para grupos escolares com agendamento durante o dia, de segunda a sexta-feira, e para o público em geral, das 19 às 21, nos dias antes dos Jogos da Seleção Brasileira. Então, essa exposição é aberta tanto para os alunos, né, para as crianças, como também para o público em geral, para você poder acompanhar e viver um pouquinho mais dessa história. Parabéns ao professor, gente. O que ele tem em casa é incrível. E o mais legal é poder passar isso para outras pessoas. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui. Eu volto na segunda-feira. Na verdade, segunda-feira eu vou estar lá também, na Festa do Pinhão, porque eu quero aproveitar também a Festa do Pinhão, né? Mas a gente vai trazer todas as informações esportivas para vocês. A gente faz um intervalo e na volta Maria Esther e Henrique Zanotto vão estar aqui para te esperar na sequência do nosso SCC Meio-Dia. Estamos de volta com o nosso SCC Meio-Dia. Parem tudo, parem as máquinas, Maria Esther, porque nós precisamos mandar um abraço para uma pessoa que nos assiste
todos os dias, está comemorando aniversário hoje, Marista. É, uma pessoa que nos assiste e trabalha com a gente também aqui, né? Então, um beijo para o Israel, o nosso DTV. Hoje ele está aqui trabalhando também. Receba o nosso carinho, Israel. O pessoal está lá batendo palma para ele. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E obrigada, muito obrigada pelo seu profissionalismo todos os dias aqui com a gente. Vamos ver se ele está emocionado. O Israel que faz isso aqui, ó. Corta para 2, então vem para cá, Israel, rapidinho. Ali, ó. Corta para 1 de novo. Quem mais aniversário? O Helder também. Ele que é responsável pelo TI. Ele que organiza todos os computadores para essa rede, para esse negócio funcionar aqui, né? Muito bem, os nossos colegas, então, nosso parabéns aqui do nosso SCC Meio-Dia. E agora vamos falar do Ratinho. O povo todo tá ligado em você. Oi! Quem estava lá ontem, Gente, Maria? ontem nós tivemos a participação da realeza da Festa do Pinhão lá no programa do Ratinho. E nós separamos um trechinho do programa para vocês. Olha só. Isso, sou princesa, me chamo Emily. E você é a rainha? Eu sou a rainha. Como é que é seu nome? Me chamo Maria Júlia. Maria Júlia. E você? Como é que é seu nome? Sou a Maria Luísa, princesa também. Olha, por aqui dá pra ver, né? Dá pra ver. Só tem gente bonita lá, tem gente... Todo mundo é bonito lá, impressionante. Quero mandar um abraço a todos vocês lá, porque a festa... Essa deve ser a... 36ª. Agora, o pinhão, nós aqui de São Paulo para cima, a gente só conhece o pinhão que é cozido e a gente come. Tem outro jeito de fazer pinhão? Tem outro. Fala um prato de pinhão. Nós temos como fazer o pinhão na chapa, que fica bem crocante, é uma delícia. A paçoca de pinhão, que é muito famosa na nossa cidade. O entreveiro de pinhão também. O que é o entreveiro? Eu sempre vi falar nesse negócio de entreveiro. Vamos comer um entreveiro lá. Eu nunca vou, porque nunca dá tempo. Mas eu quero saber, o que é o entreveiro? O entreveiro, ele vai pinhão, vai diversas carnes, como carne de gado, de frango, calabresa. Tudo junto? Tudo junto, misturado, e fica uma delícia. Muito bem, olha, muito obrigado. Então, repete aí, secretário. Está acontecendo a festa agora. Vai Isso até mesmo. que dia? Ela vai até o dia 7 de junho. 7 de junho. Isso. Se eu for lá até o dia 7 de junho, vocês vão estar me esperando lá. Sem dúvida nenhuma. Posso levar essa cambada tudo? Com certeza. Posso levar? Então vou levar você já. Prazer te conhecer, viu? Um abração forte. Leva um abraço para Lages para mim. E vocês estão com a massa lá em Lages ainda não? Onde é que tá a massa? A massa, nós somos a primeira afiliada do SBT no Brasil e a primeira afiliada da massa do Brasil em Lages. Beleza! Estamos também em Gramado, Canela e Caxias com a Rádio Massa. Eita, você! Eu tenho que puxar teu saco. Um abraço, secretário. Prazer, hein? Vou chegar lá, hein? Vou chegar lá. E Lages é sensacional, vale a pena. Você de todo o Brasil, vale a pena ir na festa do Pinhão em Lages. Vai até o dia 7. Vai lá que tá acontecendo já. As meninas representaram e falaram até do famoso entreveiro para o Brasil inteiro. Viu? Deram a receita e tudo. Tá aí o recado do Ratinho, né? A festa segue até o dia próximo 7 de junho, né? Com shows nacionais já nessa sexta-feira e muita comida típica serrana, aquela gastronomia imperdível. Maristé, já falei, estou preocupado segunda-feira se o terno ainda vai fechar. É bom você providenciar um outro já, Zanotto. Vamos então com mais informações. Atenção, você que passa pela Avenida Presidente Kennedy, em São José, tem interdição no trânsito já a partir deste sábado. É uma obra que vai alterar a rotina do morador ali da região do Cobrasol, Campinas, porque é uma das vias, né, Grazi, mais movimentadas, e você já veio com informação antes também, que é uma obra que vai se estender por alguns dias, e com isso o impacto, com certeza, quem depende dessa região para passar com seu carro, até mesmo pedestres e ciclistas, porque a alteração é grande por aí, né, Grazi? É verdade, Zanotto. Sim, serão pelo menos 20 dias de obra, uma obra muito necessária aqui para a região, né, que é uma obra de drenagem. Então, sim, a prefeitura vai fazer essa obra e para isso é necessário fazer a interdição de um pequeno trecho de cerca de 350 metros, que implica aí em 2 ou 3 quadras, mas que vai causar um impacto tremendo na vida de quem passa por aqui, porque vai haver desvios. Um desvio especificamente para os ônibus, que vão seguir então pela beira-mar norte, pela beira-mar de São José, num sentido contrário, numa mão sentido contrário que vai ser estabelecida a partir de amanhã, e para os outros veículos que passam por aqui, que vão ter também um desvio para que eles possam contornar esse espaço, pequeno espaço que vai estar interditado e seguir adiante, depois sim pela Avenida Presidente Kennedy. Eu vou conversar agora com a secretária de Segurança e Trânsito, Andréa Luísa Grando, aqui de São José, que vai explicar para a gente amanhã, então, a partir das 8 horas da manhã, começa todo esse desvio. O
maior impacto certamente vai ser para quem passa por aqui em direção a São José e Palhoça, mas a Prefeitura está organizando tudo, não é, secretária? Muito boa tarde. Boa tarde. Sim, o primeiro desvio vai ser pela Altamiro de Bernardi, segue até a Margarida de Abreu, retorna para presidente pela vereador Walter Borges. E o transporte coletivo, como você já falou, todo pela beira-mar de São José. O primeiro horário de amanhã já vai passar pela beira-mar de São José. Então, a previsão 5h30 da manhã, vai estar funcionando já a via contrária da beira-mar para atender o transporte coletivo. A gente pede para a população que tiver a possibilidade usar outras rotas. Quem não precisar passar pela Presidente Kennedy, a gente pede a compreensão para não passar de fato, porque a gente sabe que por mais que a gente esteja organizando, tentando deslocar o trânsito de uma maneira sinalizada, ordeira, e por mais que a gente esteja na rua para orientar, o fluxo de veículos é muito grande. São mais de 20 mil veículos dia. Se desses 20 mil veículos resolverem passar por dentro de Campinas, por melhor que seja a nossa organização e a nossa presença, vai acabar trancando tudo. É verdade. A gente, inclusive, vê nesse momento, por exemplo, horário de pico, muitos veículos circulam por aqui, motos, pedestres, né? Então, essa circulação, ela vai sair de uma via onde temos 3 pistas e vai se dirigir para uma via de pista simples. E aí, claro, vai depender também muito, além de desviar a rota, da atenção dos motoristas. Sim, sem dúvida. Todo o caminho, todo o desvio vai estar sinalizado. Mas a gente pede que a população, quem circular pela região, preste atenção na sinalização e principalmente ande com tranquilidade. O trânsito vai estar lento, vai ser mais demorado para chegar em casa, mas a gente está trabalhando para justamente que todos cheguem em casa com segurança. Então, velocidade moderada, atenção à sinalização e compreensão para esse momento. No caso dos comerciantes aqui da região, que vai pegar aí pelo menos umas 3 quadras, eles também vão ter outros acessos, outras formas de chegarem às ruas e chegarem aos seus estabelecimentos, secretário? Sim, a gente vai permitir, durante a execução da obra, 2 vias que são sentido Presidente Kennedy, elas vão voltar a ter sentido duplo, para que haja essa circulação local, facilitando o acesso para o comércio e também para os moradores. Já os pedestres, eles podem transitar por aqui, vai ter todo o desvio da obra, mas para pedestres a sinalização vai permitir que eles continuem circulando. Sim, os pedestres podem circular, inclusive próximo à obra vai ter rede de proteção, nada muda para pedestre. Muito bem, então essas são as informações, Maria Isanoto, que a partir de amanhã, então 8 horas da manhã, começa para o trânsito geral, mas para os ônibus, como a secretária alertou, a partir das 5h30 da manhã já muda o trânsito, então, e vai seguir agora pela beira-mar aqui de São José. Então, claro, a atenção dos motoristas é que vai fazer a diferença e a paciência, né? Porque sempre que a gente vê um trânsito mais lento, a gente fica impaciente ali, com o pezinho no acelerador. Esse momento vai ser aí um período de 20 dias para uma obra muito importante aqui para a região, que vai ser preciso contar com a colaboração dos motoristas que transitam aqui pela região. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Grazi. Lembrando que na segunda-feira a gente vai atualizar já quando tiver essa mudança. Por falar em trânsito em São José, Maria, vamos abrir a imagem agora ao vivo da BR-101, porque o trânsito é bastante lento para o motorista que vem da Palhoça, sentido norte da BR-101. Até dei uma olhada aqui nas informações do Pista Limpa, mas até o momento não há nada referente a acidente. É somente um fluxo bastante intenso. Se a gente tiver alguma atualização, a gente passa ao vivo nessa edição do SCC Meio-Dia. Porque a gente segue falando de trânsito, de rodovias e dos novos radares sendo instalados nas BRs aqui no estado, né, Sofia? Estava com saudade de você aqui. Bom dia. Também estava com saudades, Ana. Venha mais vezes. Obrigada pelo convite. Então, falando agora de radares, né? Temos 201 novos que estão sendo instalados nas BRs aqui de Santa Catarina. A expectativa do edital é que eles sejam implantados em 1 ano, o prazo que começou a valer em abril. E começando pelos locais definidos pelo DENIT com mais necessidade de controle de velocidade e de segurança. Algumas das rodovias que estão com novos pontos de fiscalização eletrônica são a 153, 163, 280, 282 e 470 também aqui no portal SCC10. A gente tem uma lista completa, ela é bastante longa, como você está podendo acompanhar aí, porque estão os 201 pontos mapeados aqui na matéria do nosso portal. Agora, Zanotto, você é uma pessoa, um grande conhecedor aqui de Santa Catarina, né? Posso fazer uma provinha com você? Lá vem, professora Sofia. Vamos lá, prova oral. Bora então, vamos falar aqui das principais rodovias que estão recebendo radares.
153 fica onde? Grande Oeste Catarinense. Muito bem. 163. Grande Oeste também. 280. Região Norte do estado de Santa Catarina, do Porto. 282. Essa atravessa o estado, vem de São Miguel do Oeste até a Ponte Pedro Ivo ou a Colombo Salles, aqui em Florianópolis. Esse aí é fácil, 470. E a 470 vem do Grande Oeste também, mas ela sai ali da região de Campos Novos e vai até Navegantes. Qualquer dúvida sobre Santa Catarina, então, com o Henrique Passei Zanotto na sua prova, professora. Portal SC10, nota 10. Muito obrigado, então. Obrigada. Valeu, Sofia. Sofia, então aproveite que você está aqui já e você me deu essa prova. Por gentileza, chame a nossa previsão do tempo. Agora, então, fique sabendo como vai ser o fim de semana com a Maria Esther. A partir de hoje, nós temos mudança no tempo aqui em Santa Catarina. Nós ainda começamos a sexta-feira com sol em todo o nosso estado, como vocês viram, mas a partir da tarde as nuvens aparecem mais e teremos condições de chuva em forma de temporais, começando pela região oeste e atingindo a Serra e o litoral sul até o fim do dia. E as temperaturas hoje, elas seguem mais amenas. Então, vocês vão ver que, mesmo com esse sol, a gente também tem a presença das nuvens, então não esquenta tanto no nosso estado. Na faixa leste, não devemos passar aí dos 19 graus. E aqui para a região do extremo oeste, onde esquenta um pouquinho mais, pode chegar a 20, 21 graus. O sábado será de instabilidade aqui em Santa Catarina, muitas nuvens e chance de chuva dos planaltos até o litoral, especialmente da madrugada e manhã do sábado. No decorrer do dia, o tempo vai melhorando, teremos aberturas de sol amanhã em toda Santa Catarina depois dessa chuva. No oeste, pode voltar a chover no fim do dia. É assim que vai ser amanhã. E olha só como é que ficam as temperaturas médias. Máximas entre 17 e 23 e as mínimas entre 8 e 12 graus. Aí no domingo o tempo melhora e o sol vai aparecer em todas as regiões de novo. As temperaturas elas serão mais baixas ao amanhecer, mas nós teremos uma boa elevação durante o dia com máximas de até 24, 25 graus ali na região do Vale do Itajaí, como é o caso de Blumenau. Chapecó pode chegar a 22 também com o sol no domingo. Joinville também tem 22 graus de máxima, vai ser mais gostoso. Floripa tem 21, Criciúma também tem 21 graus de máxima. E Lages na Serra, com festa do Pinhão acontecendo, um domingo ensolarado, mínima de 10 e máxima de 19 graus. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio-Dia. Vamos seguir por aqui? Zanotto? 10 graus em Lages. Posso ir de calção então, Maria Esther? Nem preciso levar roupa de frio, tá tranquilo, 10, 19. O Piara já está aqui com a gente nessa sexta-feira para trazer os destaques do seu portal, o Piara, aqui no nosso portal SC10. Tudo bem, Piara? Boa tarde, Zanotto. Sabe, o pessoal em Lages, quando faz 9 graus, eles tiram o casaco do armário, que é para se preparar para quando esfriar, né? Mas é isso. Então, eu trouxe hoje uns destaques do portal Piara, o piara.scc10, para compartilhar aqui com vocês alguns que me chamaram a atenção para essa sexta-feira. Primeiro, o Fabiano da Luz, que é deputado estadual e presidente do PT de Santa Catarina, é um dos destaques do site, ele está livre para concorrer às eleições desse ano. Ele estava tendo que enfrentar uma dificuldade, uma condenação do tempo que ele era prefeito de Pinhalzinho e houve um evento, uma viagem de prefeitos do oeste de Santa Catarina, uma viagem internacional, que o Ministério Público considerou que foi irregular e isso vinha incomodando ele há muito tempo e ele estava prestes a ser considerado inelegível e não ia poder disputar pela terceira vez a Assembleia Legislativa. Ele que é presidente estadual do partido. O Supremo Tribunal Federal, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, entendeu que não havia dolo, que não houve dano ao erário e que ele era uma condenação muito acima do que precisava para deixar ele fora das eleições e ele está liberado. Eu explico direitinho isso no portal Piara. O outro destaque que me chamou bastante atenção é sobre a linguiça Blumenau. A linguiça Blumenau, tão tradicional do Vale do Itajaí, tem aquela disputa se é Blumenau ou Pomerode, mas ela tão tradicional. Uma norma federal quer limitar a gordura, é 42% na receita original, até 30%. E isso colide com a própria designação da linguiça Blumenau como um produto típico, que tem que respeitar a regra. Então, o deputado estadual Napoleão Bernardes comprou essa briga e ele, primeiro, está pedindo aqui na Assembleia que seja sustada a regulamentação
que foi feita no Estado para atender a regulamentação federal. A crítica é a burocracia federal. Também explico direitinho essa questão no portal O Piara, está ali para entrar agora, está em destaque na capa. E a terceira questão é o vinho. Vinho, hoje é sexta-feira, vamos falar um pouquinho de vinho também, porque o portal O Piara não é só sobre política. A gente tem diversas colunistas de outros temas, e eu tenho a colunista Beatriz Cavenaghi, que fez um texto muito bacana com sugestões de vinhos da Califórnia. A Califórnia é hoje os Estados Unidos é o quarto maior produtor de vinho do mundo e 85% é na Califórnia, é um vinho que tem um estilo próprio. A Beatriz explica para vocês aqui. Bacana essa curiosidade. Você já provou um vinho da Califórnia? Não é muito fácil encontrar rótulos americanos aqui no Brasil, mas o fato é que os Estados Unidos hoje ocupam o 4º lugar no ranking de volume de produção de vinhos no mundo. É bastante coisa. E 90% de tudo que os Estados Unidos produzem está concentrado na Califórnia. Então, essa é uma região super importante no contexto da produção de vinho mundial. Em geral, os vinhos de lá são super encorpados, quase sempre com passagem por madeira e com um teor alcoólico bem elevado também. Eu provei 4 rótulos da Califórnia e falei sobre eles lá na coluna Bea Cave. Você pode conferir no portal Piara e no portal SCC10. Então, fica aí o destaque da Beatriz e vamos experimentar. Eu vou experimentar esses rótulos aí e também, mas nunca esquecendo dos nossos vinhos catarinenses também, que já foram destaques na coluna da Beatriz. É isso, Zanotto. Bom final de semana. Vinhos e também os espumantes da altitude, né? Exatamente. Aqui em Santa Catarina, muito bem qualificados. E a questão da linguiça Blumenau, ela é feita em Pomerode, mas quando Pomerode pertencia, então, Colônia Blumenau, por isso ganhou esse nome, né? Sim, o assessor para assuntos catarinenses, Zanotto, hoje está afiado. É bom, a nossa história, a nossa cultura faz parte. Valeu, Piara. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência com mais informações aqui no seu SCC Meio-Dia. E o Piara volta logo mais, não está na hora, Santa Catarina. E nós tivemos nessa sexta-feira um caso revoltante de uma passageira de um ônibus intermunicipal, na verdade interestadual, porque essa linha saía aqui de Florianópolis, estava indo para Caxias do Sul, quando foi parado o ônibus, porque uma passageira, gente, estava dormindo, quando um sujeito ao lado dela começou a passar a mão nessa mulher. Ele vai responder agora por tentativa de estupro e importunação sexual. Lembrando que esse homem, assim que o ônibus parou próximo ao posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, desembarcou rapidamente e tentou fugir, mas ele foi localizado em uma vala a cerca de 500 metros após o local que o ônibus parou. Então, o trabalho da PRF prendendo esse sujeito que estava importunando uma passageira dentro do ônibus. Vamos voltar com mais destaques do nosso portal SC10, porque a Sofia agora traz para a gente a atualização de um caso de grande repercussão que aconteceu aqui em Florianópolis, né? Pois é, Zanotto, caso que a gente vem acompanhando aí desde março, esse crime bárbaro, e agora a gente tem mais uma atualização aí em relação a essa morte. Os 3 acusados de roubar, matar e esquartejar a corretora gaúcha Luciane Aparecida Estivalete Freitas, de 47 anos, no início de março aqui em Florianópolis, se tornaram réus depois de a Justiça aceitar a denúncia do Ministério Público aqui do Estado contra eles. Ângela Maria Moro, Matheus Vinícius Silveira Leite e Letícia Jardim são acusados pelos crimes de roubo qualificado pelo resultado morte, ocultação de cadáver e corrupção de menor. A vítima foi sedada, agredida até a morte, teve o corpo esquartejado, além de ter restos mortais jogados em um rio em Major Gessino. A investigação aponta que a motivação do crime foi financeira. Depois do assassinato, os suspeitos roubaram o carro, eletrônicos e fizeram várias compras nos cartões da Luciane, fazendo compras online de alto valor. Os pertences da corretora e as mercadorias adquiridas foram localizadas pela polícia em um apartamento dos investigados. E se não for preciso fazer novas investigações, o próximo passo agora vai ser marcar as audiências que devem acontecer em breve, aí dependendo da agenda do Tribunal. Zanotto. Obrigado, Sofia, pelas suas informações. Lembrando que o outro caso, né, do sujeito que também foi morto, né, teve seu corpo decapitado e colocado dentro de uma mala, onde o principal suspeito é justamente um dos autores desse crime, continua sem solução aqui em Florianópolis com a Delegacia de Homicídios. Seguimos com o nosso SCC Meio-Dia. Chega de depender do Wi-Fi. Com o TIM Pré-Chip, você tem muito mais internet. São 16 GB, sendo 4 GB para usar com as redes sociais e o WhatsApp ilimitado por 30 dias. É muita internet para curtir nas redes sociais, assistir aos seus conteúdos favoritos e o WhatsApp para fazer ligações de voz e vídeo, mandar áudio, figurinha, criar grupos e muito mais. Você recarrega R$30 e recebe R$3 de volta no Pix. Fazendo as contas, tudo isso sai por menos de R$1 por dia.
Para ser mais exato, só 90 centavos. Faça sua recarga pelo app Meu TIM e aproveite todas essas vantagens. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e recarregue o seu TIM pré-chip agora mesmo. Zanotto, vamos encerrando o jornal. Lembrando, até trazer essa informação para quem está em casa, que a gente vai dar a última notícia, mas a partir de hoje o SCC Meio-Dia termina 13h em ponto e o A Tarde é Nossa começa 1h. E a Justiça determinou a retirada daqueles gatos, cerca de 119, que estavam numa residência lá em Concórdia, no meio-oeste do estado, após constatar as condições de insalubridade e risco à saúde. A decisão também prevê acompanhamento social de uma idosa de 73 anos que vive no local. Durante vistoria, as equipes encontraram os animais em meio à sujeira e também fezes. Segundo o processo, medidas anteriores de controle, como castração e encaminhamento para adoção, não foram cumpridas. Os gatos foram retirados, receberam atendimento médico, veterinário e depois foram devolvidos ao imóvel. Os animais podem ser encaminhados para adoção futuramente, Maria Esther. Muito bem, antes da gente encerrar mais uma informação para vocês, a Prefeitura de Florianópolis montou uma força-tarefa para contratar novos profissionais de educação e normalizar o atendimento nas escolas e também nas creches do município. Essa medida acontece após a demissão de 217 professores temporários, chamados ACTs. Eles perderam os cargos por quebra de contrato devido às faltas durante a greve dos servidores, que foi considerada ilegal pela Justiça. Para repor esse quadro rapidamente, 334 novos professores já começam a trabalhar oficialmente na rede municipal de ensino na próxima segunda-feira, dia 1º de junho. Além de chamar esses profissionais, a Secretaria de Educação abriu também um processo seletivo emergencial, simplificado, para reforçar ainda mais as equipes. Há vagas para auxiliares de sala, professores e especialistas, como orientadores e também supervisores. O resultado final dessa nova seleção sai no dia 25 de junho e os profissionais aprovados devem estar nas salas de aula já no mês de julho. Muito bem, Maria Esther, um ótimo programa para você, para a Maricotinha, para o Laércio. E a partir de agora vou pegar a 282 e vou à Serra Catarinense. Te espero logo mais com participação também no Tá Na Hora Santa Catarina da Festa Nacional do Pinhão. Queres uma pinha? Trouxesse aquela para mim? Eu prefiro a paçoca de pinhão. Paçoca, Traz então tá. a marmita da Encomenda paçoca de pinhão, tá tudo certo. Paçoca de pinhão para Maria Esther. Boa viagem, Zanotto. Valeu, Maria. Siga com a gente.